parece que o Bernardo acho que concordaria, nós temos ganhado muito tempo. Não ficamos nesse debate tipo que teve, por exemplo, por causa do Código Civil, não sei se por tanto atrasou, o Rui Barbosa e Carneiro Ribeiro na elaboração do Código Civil. O doutor Bernardo foi provocado aqui pelo doutor Ulisses, que depois eu vou perguntar como foi esse entrosamento praticamente de irmãos siameses dentro da Assembleia Nacional Constituinte. O doutor Ulisses dizia qualquer coisa no ouvido do doutor Bernardo, o doutor Bernardo cochichava no ouvido do doutor Ulisses, ninguém entendia, porque era tudo baixinho, como se fossem dois mineiros, um é amazonense, o outro é paulista. Como é que foi isso, doutor Bernardo? Bom, foi muito fácil, professor Nisquia. Primeiro que ambos somos brasileiros, e como tal... Ambos aí já tem quadro. Ambos. Você falou no amazonense e no paulista. É verdade. Quando você disse que era um amazonense e um paulista, é que antes disso... Tem um mineiro e um carioca. Bom, aí já mudou. Mas enquanto ficávamos os dois... Certo. Quando eu vim para cá a primeira vez, em 67, como deputado federal estreante, e logo nos acercamos, ficamos muito amigos, eu era o caçula da turma, e aprendi muito com eles até ter sido cassado e perdido meus 10 anos de direito político. Mas depois, como presidente da OAB, nós nos reencontramos. Aquela diáspora de tantos amigos nos trouxe de volta. E nesta volta, o presidente Ulisses Guimarães e eu digo sempre, a Assembleia Nacional Constituinte tem um nome e um sobrenome. O nome é Ulisses, o sobrenome é Guimarães. Nesta altura nos reencontramos e ficou muito fácil, porque basta que nós nos olhemos para que saibamos um e o outro queremos. No encerramento dos trabalhos ocorridos esta semana, houve um traço característico disso. A presença marcante da presidência e o modesto relator assessorando no que era possível. O que eu posso lhe dizer, professor Nisquia, a você e ao nosso Carlos Chagas, e digo isso com muita alegria, é que este texto constitucional não tem absolutamente nada de ilegítimo para dar um pouco de achego às palavras do presidente Ulisses Guimarães, porque a fonte legítima do poder constituinte é o povo. E quem elegeu os atuais constituintes que estão para promulgar a sua Constituição foi o povo. Consequentemente, a legitimidade é flagrante, é certa e é correta. Doutor Bernardo, é essa a Constituição dos seus sonhos? Bom, pode não ser, mas é da minha realidade. Qual é a minha realidade? É a realidade brasileira. Nós somos feitos de acertos e desacertos. Agora, esta Constituição tem muito mais acerto do que desacerto. Eu citaria 3 acertos que vão engrandecer esse texto constitucional no mundo inteiro. O habeas data, que é aquela instituição, aquele instituto jurídico que vai permitir ao cidadão conhecer os dados que existam nos órgãos de informações e poder corrigi-los se não forem verdadeiros. Depois, o mandado de segurança coletivo. Uma associação de bairros, um sindicato, poderá impetrar o que antes não podia fazer, este remédio jurídico. E o mandado de injunção, que é uma conquista notável. Se nós formos considerar... E os desacertos? Não, mas ele disse que eram 3. Os desacertos eu não posso enumerá-los, porque eles não vão afetar a vida política brasileira. São aqueles desacertos do campanário, do cidadão que tinha compromisso com a sua base política e teve que pôr o problema regional. Nós tivemos uma vasta discussão no problema da ilha de Fernando de Noronha. Bom, e nós poderíamos apontar nas disposições transitórias, aí sim, alguns artigos que ali não deveriam constar. Mas não vamos esquecer que a Constituição de 46 foi chamada a Constituição da Transição. O que ela teve no capítulo das disposições gerais e transitórias foram aberrações da ordem de mandar erguer estátuas para uns e dar o título de marechal para outros. Eu passo a palavra para o presidente Ulisses Guimarães, porque acho que este é o maior programa histórico, como ressaltou o professor Nisquia, da televisão brasileira, não pela minha presença em si, mas porque tenho a oportunidade de registrar a presença do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que por antes não haver órgão de televisão, hoje vai ficar para a posteridade. E está, inclusive, contando, evidentemente, com a sua presença. O senhor também se colocou na perspectiva da história, sendo o relator da nossa 8ª Constituição. Doutor Ulisses, uma coisa que o Chagas já quer lhe fazer uma outra pergunta, mas eu gostaria, no conjunto desses 200 e tantos artigos que nasceram na nossa Constituição, dá para o senhor depreender um sentido de vanguarda da Constituição
ou um sentido conservador? Porque isso se falou muito a um dado momento, depois se esqueceu. Agora que terminou a disputa maior, não é, pelas posições dentro do plenário, como é que o senhor viu a Constituição? Ela é conservadora ou ela é uma Constituição avançada? A Constituição que elaboramos pode ser tudo. Sabe, estamos numa democracia. Tem gente que pode dizer que presta, que outros não prestam. Tudo. Mas deste libelo, deste anátema, ela está livre. Conservadora não é. Esta crítica nunca será feita ao texto que elaboramos. Porque é uma Constituição moderna, uma Constituição para frente. Eu tive a oportunidade até de batizá-la e vejo com alegria que tem sido repetido isso por aí afora. É a Constituição cidadã. É a Constituição que quis recuperar a cidadania. E a cidadania em um país, no caso do Brasil, é ter possibilidade de acesso aos bens da civilização. Gente analfabeta, gente que não tem comida, gente esfomeada, gente sem saúde, gente sem médico, não é cidadã. Não participa deste complexo para que faça jus a esse título. E é isso que nós procuramos dar. Se vocês me permitissem, eu gostaria de dizer a vocês que ressalto os seguintes aspectos, rapidamente. Primeiro, nós elaboramos uma Constituição em que temos os deputados, temos os senadores, mas o cidadão é legislador. O cidadão legisla tanto quanto o deputado e o senador. Por quê? Dentro do número fixado na Constituinte. Ele pode, na União, no Estado, no município, apresentar proposições. Mais do que isso, ele é mais legislador até do que eu e o Bernardo. Porque eu e o Bernardo, por exemplo, propor uma lei que seja aprovada na Câmara, que seja aprovada no Senado, o cidadão chega e diz, não senhor, não senhor, nós desejamos pelo referendo, plebiscito, saber se vamos aprovar ou não aprovar, como aconteceu na Itália, com o aborto e com o divórcio. É uma conquista extraordinária. É uma democracia representativa, como sempre foi desde 1824, mas ela é participativa, porque o povo participa diretamente. Em segundo lugar, nós evitamos esta ofensa, esse ultraje à geografia do Brasil. A geografia do Brasil estava ultrajada, porque o governo deve estar onde está o homem, não o homem correndo atrás do governo. E o homem está na federação, o homem está no estado e o homem está no município. Então, é preciso dar dinheiro, dar verba, não adianta eleger prefeito e governador, é preciso dar recursos para resolver o problema de água, luz, saúde, estrada, etc. Eu, Arnaldo, das vezes que passei aí, 13 vezes pelo Palácio, recebia prefeitos, e prefeitos de São Paulo, prefeitos de municípios médios. Ia lá, me cumprimentava, dizia, o que o senhor quer? O que o senhor veio fazer aqui? Eu vim pedir uma ambulância. Olha, é possível? Vai viajar 3.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, gastou mais do que a ambulância, acho que se não gastasse com a viagem. E com a estadia, tinha ambulância. É isso que nós desejamos saber. E, finalmente, a questão moderna, que só 5 ou 6 países têm, da noção da seguridade. Seguridade unifica a saúde, unifica a previdência e unifica também a assistência. Só com o que se fez, por exemplo, com os aposentados, párias aqui nesse país, 11 milhões que estavam aí, mendigando. Nós estabelecemos aquilo que é fundamental, isto é, ganha quando vai para casa, o tanto quanto ganhava e pagou para isso quando está trabalhando. A equiparação da aposentadoria aos proventos da atividade. Eu acho que não podia, se nós fizéssemos essas 3 coisas, principalmente o respeito à geografia, aos bandeirantes que criaram essa nação, que foi uma criação do cidadão que o Estado tirou depois, se nós fizéssemos isso, nós podíamos pegar o chapéu, eu não tenho chapéu, pegava do Brossard. Pede o do Brossard emprestado. Pegava do Brossard. Ia embora para casa, junto com o Bernardo, que colaborou decisivamente por isso, um grande relator. Me permita dizer aqui, eu acho que eu estou tomando tempo de novo, muito mais que você estava falando há pouco, né? Eu tive uma felicidade de ter o Bernardo e o Nelson Jobim para relator, porque nós nos entendemos à maravilha. E o Bernardo é o homem que mais conhece a Constituição nesse país. Ali, em determinado momento, fazem umas perguntas embaraçosas, ele pega os seus papéis e vira para cá, e vira para lá, e consulta, e etc., e dá uma resposta imediata. Encontra o texto, o artigo, o parágrafo e dá a resposta. Acho que sem esta assistência, e o Nelson Jobim também é um jurista notável, extraordinário,
com essa colaboração, além de outros, então, é claro, eu estou falando dos dois, não é? Mas nós pudemos empreender essa obra. Doutor Ulisses, evidente que nós temos ainda muitos assuntos. Ainda há pouco tocou o telefone aqui dentro do estúdio, era um telespectador que me pedia para lhe perguntar sobre o que o senhor achou da decisão da Assembleia Nacional Constituinte sobre a reforma agrária, se isso agradou muito mais a UDR do que propriamente ao povo brasileiro. Sobre isso nós vamos falar dentro de instantes aqui em nosso debate em Manchete. Venha comigo. Na Manchete, a melhor cobertura. 400 horas no ar. Nesta segunda, É o que Maravilha, a soviética que conquistou o Brasil. Eu tenho meus momentinhos de Gil, mas é... Gil, que tem a ver com pombagira, é isso aí? Ari Toledo, o homem das 60 mil piadas, abre o bico. A coisa, pra mim, primordial é sexo. Joyce e Gonzaguinha. Além do sucesso, dois artistas que têm muito em comum. Faça por ele. Ela e ele. Nesta segunda, depois de Olho por Olho. A namoradinha de um amigo meu dorme assim. O meu irmãozinho dorme assim. A mamãe dorme assim. A minha... deixa pra lá. Dorme assim. Agora o seu Júlio, pela madrugada. Cama Flex. A cama que dorme do seu jeito. A caixa abriu o Open. A caixa? O Open. E como é que chama? Open Caixa. A caixa abriu o Open. Open Caixa? São as virtudes do Open com as virtudes da caixa. Acabando aqui, vamos correr pro Open Caixa? Ué, todo mundo já foi. Open Caixa. Vem pro Open você também. Em Manchete desta semana, a guerra da droga. Manchete penetra nos porões do cartel de Medellín e revela o poder e a riqueza dos traficantes colombianos. Quem foi Jesus? Um filme polêmico reabre o mistério da vida de Cristo. AIDS e câncer, os novos caminhos da cura. Tragédia em Lisboa, a cobertura completa do incêndio que abalou Portugal. Em Manchete, nas bancas. Ué, só o senhor não correu pro Open Caixa, tio? Eu devia? Lógico, o Open Caixa é completamente diferente. Rende todo dia, saca quando quiser. É igual, mas é diferente. Porque a caixa é a caixa. Só o Open Caixa tem a segurança da caixa. A liquidez da caixa, a solidez da caixa. Então, por que o senhor não correu? Meu dinheiro está lá, ó. Fui eu quem trouxe a notícia aqui, gente. Vem pro Open Caixa você também. Vem! Dia 16. Começa o mais importante evento do esporte amador mundial. Olimpíada 88. O início da maior cobertura já feita pela TV brasileira. 400 horas no ar. Vamos acompanhar ao vivo, direto de Seul, o desfile das delegações. A expectativa dos atletas. A grande festa do esporte na abertura da Olimpíada 88. Mais um recorde da Rede Manchete. Dia 16. Rede Manchete. Nervosinha, irritada, rabugenta, acalme-se. Estamos de volta com o nosso debate em Manchete, um programa que é elaborado pelo Departamento de Jornalismo da Rede Manchete de televisão. Hoje, diretamente dos estúdios da TV Brasília, na capital da República. Eu queria perguntar ao doutor Ulisses agora, e evidentemente a opinião do doutor Bernardo Cabral também é muito valiosa, como viram os dois pais da nova Constituição a discussão em torno da reforma agrária. Houve um telespectador que reclamou, achando que a posição da nova Constituição não é das mais democráticas, é a expressão do telespectador. Como é que o senhor viu isso, doutor Ulisses? Bom, todos nós sabemos que o assunto da terra sempre apaixona muito e faz derramar sangue. Há um ditado que diz que são coisas
que complicam a vida do homem. É barra de saia, barra de tribunal e barra de córrego. Barra de córrego é a divisa da terra. Mexeu ali na divisa da terra, na barra de córrego, sai tiro, sai morte. É um assunto difícil. Devo dizer que a Constituição se esforçou no sentido de instrumentalizar, no sentido de, com títulos, poder ensejar não só a desapropriação, como também um assentamento. Não é só dar a terra, é preciso um assentamento, dar condições para que a terra seja explorada. Houve um debate muito grande, porque a emenda que foi apresentada no sentido de impedir a desapropriação da propriedade dita produtiva. Esse foi um grande debate, com razões de um lado, com razões do outro lado, porque se condicionava mesmo a propriedade produtiva à sua destinação social, ou à sua utilização social. Porque o cidadão pode ter uma propriedade produtiva, mas não paga os empregados, mas põe no córrego substâncias que podem trazer o envenenamento e coisas deste tipo, não é? Então era preciso que seja produtiva e atenda às suas razões sociais. E prevaleceu a decisão no sentido de expungir, aliás, ao contrário, de deixar no texto, não se retirando, esta faculdade de desapropriar a propriedade produtiva. Mas eu, num tema vasto, oceânico, isso é para uma conferência, eu somente direi o seguinte: entendo que a Constituição tem as condições, tem os meios para que realmente, sem injustiças, sem trazer invasões que seriam inaceitáveis, de resolver esse grave problema fundiário em nosso país. Doutor Ulisses, o deputado Bernardo Cabral conhece muito reforma agrária, eu sei disso, ele vai falar. Mas o senhor disse que esse tema seria oceânico, uma expressão muito bonita, e que se prestaria a conferências. O senhor é um professor universitário lá no estado de São Paulo, e o senhor parece que está querendo disputar a eleição para a Academia Brasileira de Letras. É verdade, doutor Ulisses? Bom, eu devo dizer, em primeiro lugar, quanto à conferência, Arnaldo, é que eu recebi um convite para ir ao parlamento, ao legislativo de Portugal, recebi do Mário Soares quando aqui estive, do presidente Mário Soares, e vou atender esse convite e eu vou até lá. Nessa ocasião, talvez leve até o Bernardo Cabral comigo. Quanto ao assunto da Academia Brasileira de Letras, você é mestre, eu conversei muito com você. Você é doutor no assunto, doutor de borla e capelo, não é? Eu sou seu discípulo. Evidentemente, meu nome generosamente foi lembrado, foi acionado, e eu estou tendo conversas, umas provocadas por mim, outras espontâneas, e vão me aconselhar com você também para tomar uma decisão conclusiva a respeito desse assunto. O que é indiscutível é que é uma honra para qualquer brasileiro pertencer a um cenáculo desta ordem, dessa importância. A Casa de Machado de Assis é uma honra, e quero dizer para você, desde o tempo que eu estava no interior, que eu estava em Lins, que era menino, eu já namorava e lia os discursos que se traziam na íntegra naquela ocasião dos acadêmicos. Mas vamos ver. O senhor, me perdoe, Chagas, só para concluir esse assunto, o senhor, na sua mocidade, foi poeta, ou seja, deve ter continuado. O senhor, em termos de gênero literário, o senhor prefere avançar pela poesia? É essa a sua ideia? Não. Eu, quando estive na academia, evidentemente perpetrei alguns versos. E houve um concurso julgado pela Academia Paulista de Letras e pelo então acadêmico Ulisses Coutinho, que me deu o primeiro prêmio, tanto que eu tenho um diploma bonito, que eu gosto da minha casa, que eu sou prosador das arcadas, veja só. Não é? Prosador das arcadas. Esse livro foi premiado pela Academia de Letras, Academia Paulista de Letras, né? Que o presidente era o René Thioli. O senhor sabe que a vaga que o senhor pretensamente está pensando em disputar do Menotti Del Pique é do Príncipe dos Poetas Brasileiros. Ele tem esse título muito bonito. Carlos Chagas. Doutor Ulisses, já que nós estamos falando em eleição da Academia Brasileira de Letras, o senhor é candidato à presidência da República. O senhor vai sair, a partir da promulgação da nova Constituição, com ela numa das mãos e a sua candidatura na outra, percorrendo o Brasil? Eu vou dizer a você, Carlos Chagas, que nós temos uns estilos, um sistema de atuação dentro do MDB, desde o MDB e hoje o PMDB. Nós somos um partido plural, um partido colegiado.
um partido em que as decisões não são singulares. Nós não temos nenhuma figura assim dominadora do partido, carismática, como foi o Adhemar de Barros, eu poderia citar alguns exemplos mais, né? Que decidiu, o partido todo segue. Eu desejo dizer que nesse conjunto de forças, agora que o partido tem tantos governadores, etc., nós temos que colocar esse assunto no seu devido tempo. Eu sei que nós não podemos servir a dois senhores. Eu estava tratando de constituinte. Terminada a constituinte, eu vou como andarilho, como um mascate, que já fui tantas vezes. Antes era um mascate contra o Estado autoritário. Agora eu vou ser um mascate da Constituição. Vou sair com o meu volume baixo. Espero até que seja o livrinho do Eurico Gaspar Dutra, que você se lembra, que eu via qualquer coisa, eu tirava do bolso. Vamos ver como é que está o livrinho. O que é admirável, dito por um militar. Porque o general Eurico Gaspar Dutra... Respeito à lei. Respeito à lei. E vou fazer uma pregação, vou percorrer todo o país. Doutor Bernardo vai também. Agora, o Bernardo vai. Terei muito prazer em tê-lo comigo. Agora, quero dizer a vocês que seria hipocrisia deixar de dizer a vocês o seguinte: se um homem que está na vida pública, que foi deputado estadual, que foi deputado federal, que foi presidente da Câmara, que foi ministro, que ocupou uma série de cargos públicos, evidentemente que não tivesse vocacionado, se o seu nome tiver condições de ser o candidato para depois ser o presidente, que isso realmente não se entrosa na trajetória de uma vida pública, como é no meu caso. E qual seria, doutor Ulisses, nessa hipótese, a sua grande ideia base, o seu grande projeto, o seu grande plano, então, como presidente da República? Bom, eu vou responder agora com mais... Fica só entre nós. Porque eu assim já estaria admitindo que sou candidato. Não... Por isso que fica só entre nós, o pessoal não vai saber. E não sou. Eu entendo, em primeiro lugar, que nós deveríamos, no Brasil, enfrentar, se é que ela perdura até então, nós temos que enfrentar indiscutivelmente a inflação, evitar que seja a recessão, que haja inflação, e o problema da dívida externa que está conectado com o mesmo. Se você não cuida da saúde, da economia, é o que dizia um dos filhos do Andrada no monumento que está lá em Santos: a boa política é filho da boa economia. Se não há uma boa economia, não há uma boa política. E é preciso fazer uma economia, não digo de feijão de arroz, não é que eu esteja contra, não é? Mas a economia na sua significação grega, que é uma palavra que vem de oikos. Oikos era adega. Esquecem muitos desses cavalheiros que às vezes escrevem livros, muitos livros, que a boa economia é encher a adega. Ou encher a despensa, na verdade, não é a adega, a despensa. Encher de arroz, de feijão, de farinha e de outros gêneros. Esta é a boa economia. De maneira que eu teria, evidentemente, qualquer brasileiro que vá para a presidência da República tem que enfrentar, basicamente, esse problema, dentro do seguinte, aqui eu para não ficar falando muito tempo, dentro disso que eu sempre coloquei na minha vida. Isto é preciso hierarquizar os problemas. Chegar que vai resolver 15 problemas, 20 problemas, 30 problemas, não resolve nenhum. Tem que priorizar os problemas e hierarquizar os problemas. São Tomás de Aquino dizia: ordem é a coisa nos seus lugares. Tem que botar a coisa nos seus lugares. Isso é ordem. Precisa ordem nesse país. E ordem é pôr os assuntos que devem ser enfrentados no respectivo lugar. Esse me parece o problema fundamental da vida brasileira. Doutor Ulisses, fala-se muito a respeito de um dos possíveis candidatos, Jânio Quadros, que ele faria voltar não a ordem, mas a autoridade. O senhor acha que o país está precisando de autoridade? Não, eu entendo que para que não haja nações, que nenhum de nós, nem eu, nem você está querendo, o presidente José Sarney está fazendo um esforço muito grande. Né? Eu posso testemunhar isso, dedicado à causa pública, procurando resolver os problemas. Que herdou problemas muito grandes. Goethe costumava dizer que é mais fácil matar um monstro do que remover as suas ruínas, os seus escombros. Matamos o monstro do autoritarismo, mas as ruínas estão aí. Né? Ele tem procurado enfrentar esse problema. Mas quero dizer também o seguinte: reputa a autoridade fundamental. A autoridade é exógena. A lei dá a competência. Você é competente para dirigir uma empresa, para falar. Você é competente para ser governador, é competente para ser relator, é competente para ser presidente da Constituinte. Mas a autoridade não é a lei que escreve lá que dá, é você que tem. Não é? Você que tem. Se não tem autoridade, a competência que é dada pela lei, ela não atua. Tanto que eu costumo
costumo, às vezes, acertar, né? Mais do que a autoridade do argumento, é o argumento da autoridade. E por falar em argumentos, doutor Ulisses, qual é a sua opinião sobre o prefeito Jânio Quadros como candidato? E o ex-governador Leonel Brizola também nessa condição. Eu gostaria de conhecer a sua opinião. Eu acho que são dois brasileiros que estão aí no mercado político, digamos, como estamos todos nós, né? Os nomes são apontados. O senhor Jânio Quadros já foi candidato, depois não quis ser, né? Atualmente falam no seu nome. Ele disse, inclusive disse a mim aqui, que absolutamente não aceitava, de forma que vamos ver o desenvolvimento dos acontecimentos. O mesmo disso do senhor Leonel Brizola, que tem a sua legenda, que está disputando aí a eleição, e nós vamos verificar isso, na verdade, na postura dos assuntos e das pessoas, quando for para valer. Por hora, nós estamos nas preliminares. E nas preliminares, doutor Ulisses, essa decisão da Constituinte a respeito dos 2 turnos para o ano que vem, um turno este ano, isso ajuda ou atrapalha a consolidação da democracia? Eu não achei bom isso, não. Não gostou? Não gostei. Eu não gostei. Eu acho que é melhor o 2 turnos. Porque o prefeito, vamos falar no caso do prefeito, porque é a mesma coisa para governador, para presidente da República, não é? Ele deve ser eleito pela maioria. Não é por maioria, é pela maioria. Para que quando ele estiver governando, ele andar na rua, ele encontrar 10 pessoas, ele diz, 6 votaram em mim, 6 estão de acordo com o meu governo. Pelo menos no começo, depois pode mudar, não é? Agora, se o cidadão é eleito por 20%, encontra com 10 pessoas, diz 8 cavalheiros aí, 8 desses que estão aí, não estão de acordo com a minha eleição, com a minha atuação. Isso vai para a Câmara Municipal, não tem maioria na Câmara Municipal, porque, por a mesma razão, é preciso fazer, às vezes, cambalachos de entendimentos, tá? Não acho bom. Acho que seria muito útil, como quis o nosso Bernardo Cabral, que a eleição fosse realmente em 2 turnos. Deputado Bernardo Cabral, já que nós estamos falando em eleição, em futuro, o senhor é candidato a presidente da Câmara para o ano que vem, já que sabemos que o doutor Ulisses não concorrerá à reeleição? Bom, eu tinha uma condicionante para esta candidatura e se prendia ao fato que se o doutor Ulisses Guimarães fosse candidato, eu não seria. Não só pela lealdade, mas como um prêmio que nós prestaríamos à sua atuação à frente da Assembleia Nacional Constituinte. Na última terça-feira, o presidente Ulisses Guimarães absolutamente declarou que não queria, até porque não havia estimulado que fosse retirado do texto a proibição da reeleição, o que eu acho que não deveria constar, acho que não é matéria para o texto constitucional, deveria modificar no regimento. A partir de então, eu sou candidato. Sei que a grande dificuldade, e digo isso, Carlos Chagas, você que conhece bem o parlamento brasileiro, não é presidir a casa. A dificuldade será suceder ao presidente Ulisses Guimarães. Não só porque ele já foi presidente em 56, moço ainda, agora mais amadurecido, voltou e teve esses 4 anos de convívio com todos nós. De modo que eu até preferiria que não me fossem feitas perguntas para que o telespectador não perdesse o embevecimento de nós podermos ouvir o presidente Guimarães. A tentação é grande, já que o senhor falou em suceder o doutor Ulisses, e eu lhe pergunto, haveria dificuldade em substituir o presidente Sarney, já que o senhor seria, então, no ano que vem, o vice-presidente de fato da República? Bom, eu quero dizer que, substituindo Ulisses Guimarães, fica fácil fazer qualquer outra substituição. Eu queria, depois dessa boa saída, eu queria muito que nós conversássemos um pouco aqui no nosso debate em manchete sobre as perspectivas do PMDB nesse quadro eleitoral que vem por aí. Vamos falar sobre isso dentro de instantes aqui em nosso debate em manchete. Quatro irmãos, 4 destinos diferentes na grande cidade. Você não está querendo me trocar por essa moça, não? Ou está? Máximo, o caminho mais curto para ganhar dinheiro. Caio, na paixão pela natureza, um envolvimento imprevisível. Júlio, a angústia de um menino que tem o futuro marcado. Justo, a fatalidade o colocou diante do carrasco do pai. Eu quero que você saia do meu caminho. Olho por Olho, nesta segunda, 9h30 da noite.
Olho por Olho, um oferecimento Calcigenol, a força da infância. Rede Seber e Supermercados, onde você leva o melhor por um preço bem menor. Coleção Nelson Pereira dos Santos. A memória do cinema nacional através da obra do grande cineasta em videocassete. Prêmio Melhor Lançamento em Vídeo de 1987. Qualidade Manchete Vídeo. Um novo milagre brasileiro. Na região centro-oeste, a agropecuária se multiplica e bate seus próprios recordes de produtividade. Esse é o tema do suplemento especial que a revista Manchete Rural oferece este mês aos seus leitores. Novas técnicas. Uma revolução na criação do cavalo manga larga. A agricultura na era nuclear. Leia e colecione Manchete Rural nas bancas. A contribuição do negro para a cultura brasileira não ficou só para a história. O negro assume cada dia mais o seu papel na sociedade com muito orgulho e talento. Graças a todos que colaboraram com o projeto Guia de Fontes para a História da África, identificaram suas raízes desse povo, a própria memória nacional. Você ainda pode colaborar. Escreva para a Caixa Postal 596 Rio, Guia de Fontes para a História da África. Nossa história em suas mãos, agora ao alcance de todos. A diarreia provoca a desidratação. Para evitar este perigo, dê o soro caseiro aos seus filhos. Use esta colher medida. Ou, em um copo cheio d'água, coloque uma pitada de 3 dedos de sal, um punhado de açúcar, mexa e prove. O soro deve ter o gosto da lágrima. Continue alimentando e dando água normalmente. Se a criança não melhorar, procure o serviço de saúde. Esta receita vale uma vida. Adeus, meu sabiá. Até um dia. Absolutamente certo! A emoção tomou conta de Bartô, Aldo Jimenez e Davi Marien. Foram 10 etapas de muito suspense e torcida em todo o país. Próxima terça, cada um vai receber mais de 3 milhões de cruzados. Sem limite. Aqui, o seu sonho se torna realidade. Próxima terça, depois de Olho por Olho. Amamente seu filho e mostre a ele todo o amor que você traz no peito. Estamos de volta com o nosso debate em Manchete. Hoje, com muito orgulho para nós, porque estão conosco o Dr. Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, e o deputado Bernardo Cabral, que foi, durante 1 ano e meio, o relator da nossa nova Constituição, da 8ª Constituição da República Brasileira. É um programa que, se não é presunção de nossa parte, nós podemos dizer que, na verdade, tem um sentido histórico. Eu espero que os telespectadores estejam apreciando, mas nós ainda temos que prosseguir conversando um pouco sobre o futuro do PMDB. Se o doutor Ulisses Guimarães acha, com a sua acuidade, com a sua experiência, que o PMDB vai ganhar as eleições agora de 15 de novembro, ou não? Bom, eu entendo, Arnaldo, que nós temos possibilidades muito grandes. É claro que nós não estamos no quadro anterior, que havia uma dicotomia, o nosso partido e o partido que prestigiava, que apoiava a ditadura, o autoritarismo. Hoje temos aí cerca de 30 deputados. Um tira um naco de votos daqui, outro tira acolá, e evidentemente a partilha eleitoral passou a ser muito maior. Mas, sem dúvida nenhuma, a posição do partido dentro desse quadro, com essas perspectivas, é muito grande. Nós temos 22 governadores, e os governadores, em geral, quase que uma regra sem exceção, vão bem. Os governadores podem sair à rua, podem comparecer aos palanques, que as pesquisas evidenciam, mais ou menos, que estão bem. Vão ser fatores que vão ajudar. De outro lado, nós temos um material humano, quadros. Isso é muito importante, quadros. Nós temos quadros. Há partidos que não têm candidatos, ou partidos que têm que improvisar candidatos. O nosso problema é um problema de crescimento, de grandeza. Nós temos perdido até companheiros que vão para outros partidos porque não conseguiram a legenda para ser, por exemplo, prefeitos. Mas são pessoas conhecidas, antigos prefeitos, voltam a ser prefeitos, eram vereadores, vão ser prefeitos, nomes bastante conhecidos. De outro lado também, isso eu conversei até com o presidente Sarney, quando estava a lei para ser sancionada
a lei que regula hoje as eleições municipais, no sentido de permitir aquilo que chamava personalidades, eu digo chamar porque eu não me considero, que pudessem ir aos programas de rádio e televisão e não como se vetasse o dispositivo, só os candidatos. Nós temos personalidades, nós temos, por exemplo, o Bernardo que pode ir, nós temos o Nelson Jobim, nós temos o Ibis em Pinheiro, e por aí eu podia citar um grande número de pessoas que podem ir. Isso ajuda muito. O senhor não citou nenhum do Tucano, doutor Luiz. O senhor não citou nenhum do Tucano. Não, o Tucano não está no PMDB. O Tucano é nosso primo. Sim. Mas anda brigando muito conosco. Quer dizer, não é um primo hoje querido. Não. Eu tenho grande estima pelas figuras dos tucanos, né? Mas evidentemente eles querem outro destino, não querem. Né? Já estão brigando lá também? Doutor Ulisses, por falar em destino, o destino do PMDB é desligar-se, desvincular-se do governo do presidente Sarney? Não, o destino do PMDB é manter a sua fisionomia, a sua face. Nós estamos nos avizinhando de prédios eleitorais, temos as eleições municipais, temos a eleição de presidente da República. Então, isso vai transcender ao governo do Sarney, transcender a todos nós. Nós temos que manter esse desenho, essa fisionomia, e é isso que vamos fazer. Vamos dizer que o governo do PMDB tem essas características, tem esses compromissos, tem esses contingenciamentos, tem esses parâmetros. Essa é a posição do nosso partido. O nosso compromisso fundamental é com a sociedade, é com o cidadão. Através do cidadão é que nós sempre conseguimos ganhar as eleições. E até mais, deputado Bernardo Cabral, eu acrescentaria, o PMDB tem cheiro de povo, né, doutor Ulisses? Nós viemos de baixo para cima. A estrutura partidária não foi feita de uma hora para outra. No outro dia, o doutor Ulisses Guimarães dizia o seguinte: eu quero um partido com o PMDB que tenha diretório em todos os municípios do Amazonas. Isso não se consegue num partido que se improvisa, Arnaldo. É da essência dos partidos a conquista do poder. Mas o PMDB, além da conquista do poder, ele divide esse poder com o povo brasileiro. Mas eu pergunto, o PMDB, doutor Ulisses, pode se definir a sua ideologia? Ele é social-democrata, ele é socialista, ele é do centro, ele é da esquerda. O que é o PMDB? Essa geografia partidária é um tanto perigosa. Em geral, nós importamos esses nomes. Nomes de esquerda, de socialismo, se bem que na Inglaterra, na Europa, por exemplo, que socialismo? Qual é o socialismo? É o socialismo alemão? É o socialismo sueco? É o socialismo do Felipe González, que é contra a estatização? O próprio português agora, sistema português. Então há muitas nuances, é muito perigoso. Homines definitia perigosa est. Eu falo latim lá, o pessoal ri muito lá na Câmara, sabe? Não, mas é bonito. Toda definição é perigosa, porque você tem que espartilhar todo um universo em poucas palavras. Mas eu direi do PMDB é o seguinte: é um partido voltado para a esquerda, é um partido voltado para a sociedade, é um partido que quer redimir as injustiças nesse país, é um partido que acha que não pode haver mais analfabetos, doentes sem ter condições de ter previdência, saúde, educação, etc. É um partido que quer dividir rendas. Nesse partido há uma minoria que tem mansões, que tem iates, que tem amantes, etc., e há uma grande maioria que não tem nada, mora embora, isso não é morar, nem bicho, baixo de pontes, etc. E isso na periferia de São Paulo. Não estou falando em outros estados, na periferia de São Paulo. Nós vemos o quadro da maior miséria, crianças até quase que devoradas por ratos. Nós temos um grande desejo de recuperar, de dar condições, e estamos fazendo. Não é só um discurso aqui para angariar votos, mesmo porque eu não sou candidato. Eu citei na Constituição. Se eu tivesse tempo, eu ia pegar os textos, mostrar o artigo, o Cabral podia fazer melhor do que eu, para dizer quais são os instrumentos que nós temos para isso. Não quero dizer também que nós estamos com essa Constituição, milagreiramente, será aí o taumaturgo, como a Anchieta, o taumaturgo das Américas, e resolve tudo milagreiramente. Não é verdade. Não vai resolver tudo. Mas eu quero uma Constituição e elaboramos uma Constituição que entre na cara de você, pobre, de você, operário, de você, trabalhador, de você, funcionário público, de você, necessitado, e a Constituição entra e diz assim: companheiro, aqui está um amigo, eu não vou resolver todos os seus problemas, mas conte comigo, vamos juntos procurar resolver os seus problemas. Doutor Ulisses, e na parte de educação, que foi, inclusive, esta semana, foi uma das últimas a ser votada pelos congressistas constituintes, o que o senhor viu de inovador que possa permitir, inclusive,
conhecida a prioridade que se dá ou que se deve dar à educação. De que maneira ela pode ajudar a essa transformação que o senhor acaba de propor? Eu entendo, Arnaldo, que há um problema sério na educação brasileira, é que a educação universitária, não estamos contra, ela tem recursos, tanto assim que cada aluno, cada estudante custa $2.500. Eu conversei com Schultz, agora quando ele veio me mostrou um trabalho, dizendo que o Brasil está entre o 4º ou 5º país do mundo no setor universitário. Está bem. E a base? E o ensino básico? Então, para isso é que foram vertidas verbas, que é para o universo, mas que deve se canalizar mais, no sentido de 40%, que lá estabelecemos naquele teto, para o ensino básico, para o pré-escolar, para o ensino básico, para dar também, como modernamente deve fazer, deve dar educação, deve dar alimentação e outros recursos mais aos estudantes. Então, se votou, como você sabe, a compulsoriedade de 25% do orçamento, olha que é muito dinheiro, 25% do orçamento municipal, 25% do orçamento estadual e 18% do orçamento federal, compulsoriamente para a educação. Poucos países, isso tem medido, estadistas têm me visitado, tem uma verba para esse efeito. Agora, o que é preciso, eu repito, o que é preciso, o nível universitário está tudo muito bem, não sou contra, mas é preciso que verbas fundamentais se dirijam ao ensino básico. Doutor Ulisses, a nova Constituição pode funcionar sem a votação de pelo menos 3 centenas de leis complementares e leis ordinárias imprescindíveis a complementar as definições constitucionais? Como é que fica esse problema? O senhor vai colocar o Congresso em ordem unida imediatamente para que os deputados e senadores votem logo essas leis ou nós ficamos no vazio? Bom, aí há 2 aspectos a serem salientados. Primeiro, é claro, que se o preceito não é daqueles que são tipificados como auto-aplicável, ele se aplica sozinho, aplica com a promulgação da Constituição, não há problema. Agora, quando no preceito se diz a lei, aí é uma lei simples, uma lei ordinária, ou uma lei complementar, é uma lei que precisa de maioria absoluta, tem que editar a lei. Se não se edita a lei, o preceito permanece inerte. Inerte em parte, porque com esse instrumento fabuloso, que não vê como é que vai funcionar isto, que é o mandato de injunção, se um preceito dá à casa, educação, saúde, o benefício, etc., e há uma inércia inexplicável, uma demora na complementação para transformar aquilo em realidade, o cidadão pode ir ao tribunal. Isso está na Constituição, eu tenho direito a isso, vou ao tribunal e o tribunal funcionaria em caso, para o caso de cada cidadão, porque ele não decide em geral, funciona, ou se entender, outorgando aquele benefício. É uma espécie de lei complementar por via do judiciário. A greve, por exemplo, doutor Ulisses, a greve é ampla, segundo a Constituição. Se os funcionários públicos, no mês de setembro, no mês de outubro, fizerem uma greve e paralisarem suas atividades, aplica-se a Constituição ou aplica-se ainda a lei atual que proíbe a greve aos funcionários públicos, já que ainda não há uma lei complementar? Bom, eu entendo, em parte, gostaria que depois o Bernardo complementasse, é uma pergunta muito específica. Né? Eu entendo o seguinte, inicialmente, a greve é um estado de fato. Proíbe, mas elas estão aí. Em outros países é a mesma coisa. A greve é um estado de fato. Né? É um fato que ocorre, como chover e assim por diante. Né? De forma que essa é a característica da greve. Em segundo lugar, a questão o Bernardo poderá dizer com mais conhecimento, se estabelece que os abusos serão punidos por lei. Então é preciso a lei para conceituar o abuso. O que é o abuso? Né? Que tipo de greve estaria sujeito ao abuso? Né? Mas quer me parecer que dentro do espírito do texto constitucional se reconhece como em toda parte do mundo que é factual, é uma questão de fato. Doutor Bernardo. Eu complementaria, Carlos Chagas, dizendo o seguinte: tão logo a Constituição seja promulgada, o que eu espero possa ser feito agora na primavera, todos aqueles dispositivos que não estão na dependência da lei, ela passa a entrar em vigor. Aquele dispositivo que é disciplinado por uma lei e que, porventura, vá regular, aí se aguarda. Todavia, se o texto constitucional
a lei anterior se choca, passa a valer o texto constitucional. No caso da greve, tem havido um exagero de interpretação. A greve é livre, é o que se diz. O exercício dela e a definição do momento oportuno vai caber ao trabalhador. E com isso, o que muita gente pensa que está dando uma liberdade exagerada, se está dando responsabilidade. Este é o caput do artigo, responsabilidade. E logo no parágrafo é dito aquilo que o presidente Ulisses Guimarães salientou. Os abusos que os responsáveis por essa deflagração fizerem serão punidos. Mas a partir da promulgação, então, os funcionários públicos, se porventura em greve, não poderão mais ser demitidos. Claro que não, eles não poderão ser demitidos. E por uma razão muito simples. A eles é garantido, se diz assim, é assegurado o direito de greve. Na hora que se assegura o direito de greve para o funcionário público, ele depende de uma lei complementar. Mas é evidente que não é a mesma greve do trabalhador sindicalizado. Há uma distinção entre a greve do servidor público e a greve do trabalhador do sindicato. Agora, o que não se diz é que o legislador constituinte preservou os funcionários públicos dos ministérios militares. E o que é que se quis fazer com isso? Foi uma distinção para privilegiar os ministérios militares? Não. É porque, na área militar, os dois pilares que norteiam toda a administração, a disciplina, outra, a hierarquia. Evidentemente que há uma diferença. De modo que, no meu entender, foi bom que o texto constitucional fizesse isso, e é o exemplo do modelo francês. No modelo francês é livre, apenas o sindicato da área que vai fazer a greve avisa com 24 horas de antecedência. Aqui, se não avisar, se não tomar as providências devidas, os sindicatos serão responsabilizados pelos abusos cometidos. Agora, é bom que se diga que há ainda um parágrafo que fala que a lei vai disciplinar os serviços essenciais. E, evidentemente, que as greves no setor energético, no setor de gás, no setor essencial à sobrevivência da cidadania, será punida, evidentemente, não será permitido. Eu queria ainda aproveitar mais um minutinho e perguntar ao doutor Ulisses Guimarães, que foi ministro de Indústria e Comércio, tem uma larga experiência na matéria, a opinião dele sobre essa conceituação aprovada esta semana também na nova Constituição de empresa brasileira. Como é que o senhor viu isso, doutor Ulisses? Eu entendo que o texto, a meu ver, regulou bem, tá? Inclusive no caso em que se distinguia em empresas brasileiras a questão de serviços e produtos, se remeteu isso para que a lei discriminasse. Havia até um desejo de pôr casos, mas ficou pela lei, e a lei terá um elastério muito maior, terá muito mais condições de regular devidamente a matéria. Acho que o que se fez no particular foi muito meditado, e se houver necessidade nas leis, que quase todos esses textos têm necessidade de lei complementar ou lei, se é lei ordinária, se retomará o assunto, porque evidentemente o Congresso não se orientou pela xenofobia. Nós somos um país pobre, um país que precisa de capital, os capitais devem vir, mas é evidente que devem vir com uma regulamentação de tal ordem que não vá, inclusive, sufocar, aniquilar ou prejudicar o capital Tanto assim brasileiro. Que não se proibiu, né, doutor? Esse capital estrangeiro não está proibido pela Constituição, ao contrário. Claro. Ele pode vir. Eu queria, doutor Ulisses, por fim, colocando um ponto final no nosso programa, agradecer muito a sua presença aqui no nosso debate em manchete, presença enriquecida também por ter estado conosco, essa figura de homem público admirável que é o deputado Bernardo Cabral, relator da nossa nova Constituição. Agradeço também ao meu amigo Carlos Chagas, hoje um dos editores de política da Rede Manchete, por ter participado, ter tido o privilégio de participar do que eu considero um programa histórico, porque me parece que é a primeira vez que o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, e o relator da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Bernardo Cabral, estiveram juntos num mesmo programa, o que eu considero muita honra para a Rede Manchete de televisão. Nós vamos colocando então um ponto final em nosso programa. Vamos prosseguir no próximo domingo, a partir das 23h15, com mais uma apresentação do Debate em Manchete. A todos, uma boa noite, muito obrigado e até lá. ZYP 519, TV Manchete, Rio de Janeiro. Nesta segunda, um debate sobre a crescente onda de violência no Brasil.
Como combater a criminalidade nas grandes cidades? O que pensa o secretário de Polícia Civil do Rio, Hélio Saboia? Ela e ele, nesta segunda, depois de Olho por Olho. Cimento Cama Flex, a cama que dorme do seu jeito. Está na hora de mais um programa de classe na Rede Manchete. Tecnos lança o relógio que vai tomar conta do seu pulso. Tecnos Top Watch. Tecnos Top Watch, o top das horas. Fonte da Saudade, do Célia Santos em grande atuação. Qualidade Manchete Vídeo. Atenção, emissoras da Rede Manchete de televisão para o top de 8 segundos. Antes e depois do esporte, use Traumac. Traumac. Aquecimento. Traumac. Contusões. Traumac. Dores musculares. Traumac. Distensões. Traumac. Alívio. Traumac. Antes e depois do esporte, use Traumac. Toque de bola, um oferecimento... Cerveja Brahma Chopp, quem escolhe a melhor é você. Qualimassa, a massa para toda obra. Real Fio Condutores Elétricos, representante AM Coelho 2240070. Boa noite, gente. Estamos começando mais um Toque de Bola. Domingo em que também começou o Campeonato Brasileiro de Futebol. Aliás, o campeonato começou na sexta-feira e já numa desorganização danada. Rompimento de times do Rio de Janeiro, em especial Fluminense e Botafogo, que juntamente com o Vasco e Flamengo assinaram um acordo de não aceitar o novo regulamento imposto pela CBF. Esse é o grande assunto, claro, do Toque de Bola hoje, falando sobre Campeonato Brasileiro. Mas, inicialmente, como de hábito, vamos conferir com você o teste da Loteria Esportiva. Alberto Léo. O teste 925 vai pagar um prêmio de 26.855.775 cruzados para quem fizer 16 pontos. Os que acertarem 15 jogos vão dividir um prêmio de 17.903.850 cruzados. Confira aí os 16 jogos. No jogo 1, Vasco da Gama 1, Flamengo 0, coluna 1. Jogo 2, Botafogo 1, Fluminense 1, coluna do meio. Jogo 3, Grêmio 1, Internacional 0, coluna 1. No jogo 4, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 0, coluna do meio. Jogo 5, Coritiba 1, Atlético Paranaense 0, coluna 1. No jogo 6, Milan 2, Lazio 1, coluna 1. Jogo 7, Napoli 1, Bolonha 0, coluna 1. Jogo 8, Juventus 2, Verona 2, coluna do meio. Jogo 9, Real Madrid 2, Osasuna 2, outra coluna do meio. No jogo 10, Barcelona 2, Espanhol 0, coluna 1. Jogo 11, Benfica 0, Vitória de Guimarães 0, coluna do meio. Jogo 12, Porto 2, Espinho 1, coluna 1. No jogo 13, Santa Cruz 0, Sport 1, coluna 2. Jogo 14, Goiás 0, Guarani 1, coluna 2. No jogo 15, Santos 1, Palmeiras 1, coluna do meio. E no jogo 16, Corinthians 0, São Paulo 1, coluna 2. Bom, aí está, portanto, o Alberto Léo conferiu com a gente o teste da Loteria Esportiva. Vamos ao intervalo, em seguida vamos aí apresentar os gols deste Campeonato Brasileiro que começou no fim de semana. Combinado, então? Fique com a gente. Venha comigo. Na Manchete a melhor cobertura. 400 horas no ar. Nesta segunda, El Que Maravilha, a soviética que conquistou o Brasil. Eu tenho meus momentinhos de Gil, mas é... Gil, isso tem a ver com pombagira, é isso aí? Ari Toledo, o homem das 60 mil piadas, abre o bico. A coisa pra mim primordial é sexo. Joyce e Gonzaguinha. Além do sucesso, dois artistas que têm muito em comum. Faça por ele. Ela e ele. Nesta segunda, depois de Olho por Olho. Ela e ele. Um oferecimento...
Caderneta de poupança, essa é a primeira conquista da nossa vida. Lençóis Artex, viver com arte. Metalatex Spazio, da Sherwin-Williams, um novo clima em sua casa. Agora vamos ouvir o que as pessoas estão achando de Qualimassa. Doutor André. A experiência tem me mostrado que Qualimassa substitui com muitas vantagens a massa feita na obra. Há 5 anos escolhi Qualimassa para revestir a minha casa. De lá para cá, só precisei pintar. Qualimassa? Aqui na loja todo mundo quer. Agora a opinião de quem põe a mão na massa. Qualimassa? Ó, experimentei, gostei, mudei. Eu sou pedreiro há muito tempo e nunca tinha visto uma massa tão fácil de aplicar. E que rende, moço! Qualimassa, massa para toda obra, garantia Cimento Mauá. Quem escolhe a melhor é você. Real Fio. Condutores elétricos para todas as finalidades. Real Fio, representante AM Coelho, fone 2240070, Rio de Janeiro. TGPO, com José Dumont e Regina Dourado. O Nordeste brasileiro através de um amor proibido. Mais um filme premiado da Manchete Vídeo. O meu negócio é produzir. O meu é comercializar. Depois eu preciso receber. E eu pagar. O Banco do Estado faz cobrança rápida por mim em todo o país. Se faz. Pense e realize. Com a Vermar, você vai ver que dá. Construindo ou reformando, o caminho é a Vermar. Completo serviço em carpintaria, artefatos de concreto e estruturas metálicas. Vermar é tudo para a sua construção. Entrega rápida aí na sua cidade. Financiamento com toda facilidade. Não espere mais. Em Nova Friburgo, Vermar, de portas abertas para você. Avenida Roberto Silveira, 3710, Conselheiro Paulino. Costa a costa, a marca é Rainha. Rainha, qualidade que dá mais classe ao esporte. Dia 16. Começa o mais importante evento do esporte amador mundial. Olimpíada 88. O início da maior cobertura já feita pela TV brasileira. 400 horas no ar. Vamos acompanhar ao vivo, direto de Seul, o desfile das delegações, a expectativa dos atletas, a grande festa do esporte na abertura da Olimpíada 88. Mais um recorde da Rede Manchete. Dia 16. Rede Manchete. É sempre tempo de amar. Manchete, a imagem e o som do carinho. Bem, minha gente, antes da gente começar falando de Campeonato Brasileiro, vamos conferir aí o Campeonato Cearense. Vamos aos gols deste final de semana. Começando, claro, com o Campeonato Cearense. O Tiradentes empata com Fortaleza. O zagueiro Batista toca com a mão dentro da área. Veja aí. Epa, que jogada de basquete, hein? Pênalti, claro, né? Caetano bate e faz, Fortaleza 1, Tiradentes 0. O jogo é no Castelão. No último minuto do primeiro tempo, o empate. Lupercínio bate o corne, o goleiro sai mal e Marquinhos aproveita. Tiradentes 1, Fortaleza também 1. No segundo tempo, Fortaleza ataca. Caetano bate a falta e Freitas de cabeça manda para a rede. Fortaleza 2, Tiradentes 1. Sérgio levanta na área e Marquinhos confere. Final, Tiradentes 2, Fortaleza 2. Com o resultado, Ferroviário. Fortaleza decide em quinta-feira o título. O Ferroviário joga pelo empate para ficar com o campeonato de 1988.
Bem, vamos então para o Campeonato Brasileiro. No Pacaembu ontem, Palmeiras e Santos. No tempo regulamentar teve gol. Zanata bate escanteio, Gaúcho completa de cabeça. Palmeiras 1-0. O Santos reage no finalzinho do segundo tempo, empata com uma cabeçada de Heraldo, tudo igual. Jogo empatado e o novo regulamento determina a decisão por pênaltis. O Santos é o primeiro. Luizinho manda a bola na trave. Zanata do Palmeiras. Não bobeia e confere. Giba faz o primeiro da equipe santista. 1-1. Amauri mantém a vantagem do Palmeiras. 2-1. Heraldo dos Santos empata. 2-2. Aí a vez do Palmeiras perder um gol com o Mauro. O Santos não dá sorte. Desta vez, Zimmermann chuta pra fora. Edu volta a garantir a vantagem para o Palmeiras. 3-2. Sidney faz o terceiro para o Santos. 3-3. Mas esse gol de Gaúcho fecha o placar em 4-3 e dá a vitória ao Palmeiras. No Maracanã, ontem à tarde, Fluminense e Botafogo. Na confusão na área alvinegra, Marcelo Henrique faz Fluminense 1-0. Bola bateu no Washington, sobrou e Marcelo Henrique completou. O Botafogo no ataque. Elinho faz bela jogada pela direita e cruza para Cláudio Adão mandar pro gol. Veja só. Belíssimo passe. E não teve cobrança de pênaltis. Final ficou mesmo. O que apontou o placar nos 90 minutos. Botafogo 1, Fluminense também 1. Goiás e Guarani no Serra Dourada. Ataque do Bugre. Cruzamento da direita, a zaga rebate mal e na sobra Pedrinho Maradona ajeita e faz Guarani 1-0, placar final. No estádio do Arruda, no Recife, o Sport enfrenta o Santa Cruz aos 42 minutos do segundo tempo. Nando é derrubado na área. E na área, claro que é pênalti. Baiano bate e define o jogo. Final, Sport 1, Santa Cruz 0. Coritiba e Atlético Paranaense. Bola na área. Edson Borges chega de trás e usa a cabeça para fazer o gol da vitória do Coritiba. Coritiba 1-0, placar final. Grenal em Porto Alegre, 16 do segundo tempo, levantamento na área, defesa do Inter, rebate mal e na sobra Zé Roberto aparece com oportunismo e confere na saída do goleirão Ademir Maria. Grêmio 1, Inter 0, placar final. Atlético e Cruzeiro no Mineirão. No tempo normal o jogo foi 0-0 e na decisão foi nos pênaltis. Luizinho bateu o primeiro e fez. Atlético 1-0. Edson Souza do Cruzeiro foi lá e empatou. O lateral Paulo Roberto bate, o goleirão Wellington defende. A vantagem era do Cruzeiro, mas o goleiro Rômulo do Atlético também defendeu o pênalti chutado por Gilmar Francisco. Tudo igual. Carlão põe o Galo na frente, 2-1. Balu bate forte e empata. 2 Cruzeiro, 2 Atlético.
O centroavante Saulo desloca o goleiro e marca o terceiro para o Atlético. A vez é de Hamilton, ele bate o goleiro, Rômulo defende mais um. Vander poderia decidir o jogo, mas chutou na trave. Gilson Jader não brincou em serviço e empatou o jogo, 3-3. Flávio chutou rasteiro e fez Atlético 4-3. Fabiano bateu sem defesa, 4-4. Helder desempatou, 5-4 para o Atlético. Heriberto chuta e Rômulo defende. Fim de jogo, Atlético 5, Cruzeiro 4, placar final. Vamos a São Paulo e Corinthians no Morumbi, 45 do segundo tempo. O Renatinho recebe na esquerda, tabela na área e manda a bomba para fazer o gol da vitória. São Paulo 1, Corinthians 0, placar final. Maracanã, o clássico regional entre Flamengo e Vasco. William tabela com Vivinho na direita. William recebe na frente, toca na saída do goleiro. Cantarelli para Sorato mandar para a rede. Final Vasco 1, Flamengo 0. O Vasco, bicampeão carioca, faz a quina em cima do Flamengo, que em 5 jogos consecutivos perdeu os 5 para os Vasco. É isso aí, 5 vitórias consecutivas do Vasco, né? Somando, claro, aqueles últimos resultados do campeonato do Rio de Janeiro, a Taça Rio. Bem, vocês viram aí os gols, vamos à escolha do gol mais bonito para a entrega do bonito troféu Fabrimar, metais forjados para banheiros e cozinhas e toque de bola. Vamos começar com o Alberto Léo. Alberto, teu voto. É só uma dúvida, Paulo, no seu regulamento da CBF, é para escolher o gol mais bonito ou o pênalti mais bonito? Continua o gol, né? É o gol mais bonito, você pode escolher um pênalti. Pois é. Isso que fala aí. Nós vamos ter muito pênalti também para escolher. Eu voto no Renatinho do São Paulo pelo gol mais bonito na primeira rodada da Copa Brasil. Márcio Guedes. Eu acompanho o Alberto, eu acho que o gol do Renatinho também foi um belo gol. É isso aí. Renatinho já com 2 votos. Osmar Santos, você aí em São Paulo. Renatinho já está sorrindo aqui, alegre e tal. Acho que vai ganhar o troféu, já está aqui conosco. O querido Renatinho, que fez um gol muito bonito. Gostei do gol do Cláudio Adão. Agora, 5 vitórias do Vasco em cima do Mengão, hein, Paulo Stein? A rapaziada do Flamengo deve estar inconformada mesmo com mais essa vitória do Vasco hoje aí. Do gol, eu achei também o do Renato um gol bem trabalhado, bem bonito. Marcelo, que está aqui, o zagueirão do Corinthians, não participou muito daquela jogada, não está muito feliz com esse gol. Mas, indiscutivelmente, foi um gol bem trabalhado, uma boa tabelinha. Eu fico com o gol do Renatinho. Bom, tá aí já 3 votos pro Renatinho. Por que eu vou votar contra o Renatinho? Renatinho, olha, o troféu tá aqui no Rio de Janeiro, é seu, tá aí a repetição do gol. Troféu Fabrimar, toque de bola. E a reprise do gol do Renatinho. Cadê o sorriso do Renatinho? Mostra pra gente aí o sorriso do Renatinho. Olha, semana que vem você está recebendo esse troféu aí em São Paulo. Aí, parabéns, Renatinho. Obrigado. Aliás, com destaque, foi o primeiro gol que o Renatinho marca no time de cima do São Paulo, né, Renato? Realmente foi o primeiro gol que eu fiz na equipe de São Paulo, na equipe principal. Você tem quantos anos? 23. 23 anos, ele está tentando chegar a titular, praticamente já é o titular do time de São Paulo. É um garoto que pinta com um lindo toque de bola, muita gente acreditando nele. O São Paulo está nessa fase de reformulação. E esse é um da nova safra do time do Sininho, viu, Paulo Stein, amigos da Manchete. É um grande jogador, estava com um probleminha no pé, eu fui lá, junto com o departamento médico de São Paulo, e resolveu o problema do pé, tá ok, né? Tá tudo bem agora, fiz tratamento intensivo, né, semana passada. Agora tá melhor, então agora é só dar sequência. Tá certo. Então esse é o garotinho Renatinho, dos novos aqui do futebol, que deve ser uma grande promessa do futebol brasileiro, Paulo Stein. É isso aí, não deve não, acho que já está se tornando uma realidade no Osmar. Com um gol bonito desse, já ganhando o troféu Fabrimar, toque de bola, o Renatinho já está despontando aí, mostrando que o Brasil, apesar de exportando aí todos os craques consagrados, continua revelando novos valores para o nosso futebol. Na semana passada, eu não estava no programa, mas o Osmar Santos, o Alberto Léo, o Márcio Guedes escolheram um gol bonito.
Aliás, um gol que foi em reprise, porque o Toque de Bola reprisou as decisões de alguns campeonatos regionais por todo o Brasil. E nessa reprise, o gol mais bonito de decisão foi a escolha em cima do gol do Pereira, do Bahia, na decisão lá na Bahia. Vamos à entrega do troféu Fabrimar Toque de Bola ao Pereira. Pereira recebeu um troféu como este pelo gol que fez no Vitória na decisão do Campeonato Baiano de 88. Este segundo é por seu gol ter sido escolhido pela equipe do Toque de Bola como o mais bonito, dentre vários outros das principais decisões estaduais. Mais um para a sua coleção, né, Pereira? Realmente a gente fica muito gratificado a vocês da Rede Manchete. Mais uma vez escolhido o gol mais bonito entre os campeonatos estaduais já nas decisões. Então eu agradeço mais uma vez a TV Manchete, ao pessoal, Márcio Guedes, o pessoal, enfim, a comissão toda do Toque de Bola. Eu fico mais gratificante, tenho certeza que na oportunidade que aparecer a gente vai procurar fazer os gols ajudando a nossa equipe, a equipe do Bahia, principalmente nesse campeonato nacional. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês. E agora na Copa União, vai dar para manter a fama de zagueiro artilheiro? Olha, primeiramente eu vou me preocupar em defender, né? Eu acho que isso o zagueiro tem que fazer dentro da sua área, tem que ser absoluto. E isso nós começamos na sexta-feira contra o Bangu. Vamos ver se a gente mantém uma média entre o campeonato todo. E se aparecer a oportunidade de a gente fazer um gol uma vez ou outra, a gente vai procurar marcar presença dentro da área do adversário. Bom, está, portanto, a entrega do troféu Pereira. Recebeu o segundo troféu, né? É isso aí. Vamos ao intervalo, em seguida vamos aos nossos convidados com Osmar Santos lá em São Paulo e vamos também às entrevistas de vestiário, enfim, a cobertura desta primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Combinado? Então fique com a gente. Quatro irmãos, quatro destinos diferentes na grande cidade. Você não está querendo me trocar por essa moça, não? Pois está. Máximo, o caminho mais curto para ganhar dinheiro. Caio, na paixão pela natureza, um envolvimento imprevisível. Júlio, a angústia de um menino que tem o futuro marcado. Justo, a fatalidade o colocou diante do carrasco do pai. Eu quero que você saia do meu caminho. Olho por Olho, nesta segunda, 9h30 da noite. Quem escolhe a melhor é você. Real Fuel. Condutores elétricos para todas as finalidades. Real Fuel, representante AM Coelho, fone 2240070, Rio de Janeiro. New Video, a primeira videoboutique do Brasil. Assista a qualidade em 5.000 filmes originais, nacionais e estrangeiros. Mídia Cultura. Adquira seu filme na New Video. Edifício Avenida Central, loja 221. Telefone 220-2120 e 262-3496. O American Express Card tem uma palavra que o diferencia de todos os demais cartões: associado. E ser um associado tem seus privilégios. Foi só um susto, querida. A American Express me indicou um ótimo especialista. Pegue uma proposta nos melhores lugares que você frequenta. Construir, reformar. Sua obra, sua casa, seu futuro, sua garantia. O que se cimenta hoje e amanhã você vai usar. Os fabricantes de cimento estão distribuindo um folheto para ajudar você a construir e reformar melhor com mais economia. Retire grátis seu folheto numa casa de materiais de construção.
se perde a audição, perde-se o contato com a vida, perde-se detalhes importantes e você começa a sentir-se isolado. Ouça melhor com o aparelho do futuro, o novo SciTech, personalizado, produzido em prata e ouro, com circuitos selecionados por computador que o Centro Auditivo Telex está lançando com exclusividade em comemoração aos seus 40 anos de bom serviço. Faça-nos uma visita e ouça bem a música da vida. Em manchete desta semana, a guerra da droga. Manchete penetra nos porões do cartel de Medellín e revela o poder e a riqueza dos traficantes colombianos. Quem foi Jesus? Um filme polêmico reabre o mistério da vida de Cristo. AIDS e câncer, os novos caminhos da cura. Tragédia em Lisboa, a cobertura completa do incêndio que abalou Portugal. Em manchete, nas bancas. Outubro, 1965. A violência transforma o Harlem no bairro mais disputado pela máfia. Quero uma área para formar o meu território. De um lado, os italianos. Do outro, Tommy Gibbs, um negro ambicioso e odiado. Seu negro desgraçado, você não vai viver muito. O chefão de Nova York. Um filme inédito. Próxima quarta, depois de Olho por Olho. Buzina, nervosinho, ninguém aguenta mais. Bem, a gente combinou então começar a entrevista com os nossos convidados no estúdio da TV Manchete São Paulo, ao lado do Osmar Santos. Osmar, eu queria também te chamar a atenção, porque vamos começar a conversar com os nossos convidados, mas eu acho importante, eu quero saber a tua opinião, saber a opinião do Márcio Guedes, a do Alberto Léo, dos nossos convidados também, mas em relação a desse novo regulamento do Campeonato Brasileiro, valendo uma vitória 3 pontos, no caso de empate, uma decisão por pênaltis, quem vencer fica com 2, quem perder fica com 1 ponto só, enfim, essa celeuma que causou já nesta primeira rodada o novo regulamento, a nova fórmula de disputa imposta pela CBF, a verdade é essa, imposta pela CBF. Bem, Osmar, a bola é com você em São Paulo. Ok, Paulo Stein, realmente o campeonato começa sob um clima não muito agradável, não é uma coisa muito pacífica o campeonato nacional. Nós tivemos problema para a formação dos grupos, 20, 24, tabela que não está toda completinha ainda, quando termina o campeonato. Enfim, o problema dos pênaltis, dos 3 pontos, eu acho um apêndice, é mais um detalhe dentro do contexto geral. Eu acho que está se abrindo muito espaço para essa discussão. Eu acho isso uma coisa nova, revolucionária. Não que seja coisa nova no futebol mundial. Muitos países já têm usado, a França usou um período, parou, voltou agora com o negócio de 3 pontos. A União Soviética brinca um pouco com isso, enfim, a Inglaterra tem disso, a Itália pontos ganhos. Quer dizer, não é uma coisa inédita, revolucionária do futebol brasileiro. Eu acho que é uma coisa para tentar mudar, mexer um pouco, tentar ganhar mais simpatizantes no futebol. Então, por isso, eu concordo. Não concordo com a fórmula como foi feita, às vésperas do começar o campeonato, sem uma discussão com os técnicos, sem discussão com os clubes. Não acho isso muito saudável, muito democrático. Foi, como você disse, Paulo Stein, uma imposição da CBF. Deixando de lado essa imposição, a ideia não é de se jogar fora. Eu acho que temos que analisar com carinho. Eu, particularmente, faria o seguinte, vamos nesse campeonato desse jeito, para a gente analisar se isso é bom ou ruim, se vai dar certo ou não vai dar certo. Eu gosto da tentativa de mudar. O basquete veio recentemente com os 3 pontos, deu certo, foi uma coisa boa. O basquete está sempre mudando, o vôlei. Em todos os esportes a gente tem mudanças. Futebol é mais tradicional, é mais conservador. No Brasil, mais ainda. Então, qualquer ideia de mudança provoca um reboliço muito grande. Hoje, a gente ouviu aqui em São Paulo, através da Rádio Record, outras emissoras também, o Oscarzinho viu lá na Globo, enfim, o público se manifestando. Em São Paulo, pelo menos, a grande maioria é favorável à cobrança dos pênaltis. Então, me parece que o público está receptivo a uma possível mudança. Depende de como a gente organizar isso. Pelo menos é a ideia que eu fiquei. Eu gostei da ideia, mas acho um detalhezinho, que a gente tem que discutir mesmo, é técnico da seleção, é ser UTAI, uma Olimpíada que a gente foi bagunçado para lá, o nosso calendário, toda uma organização. Isso é que eu acho que precisamos discutir. Não é porque veio desses homens que estão aí, que a gente não tem concordado com tanta coisa, que tem que dizer, olha, o que vem deles não presta, não é verdade? Deu fim, levou o país pro buraco aí, mas deve ter feito alguma coisa boa, não é só coisa ruim. É que tem uma tradição, quem começa trabalhando bem, qualquer coisa é boa. E quem tem uma imagem negativa, qualquer coisa que faça fica muito ruim. E por isso que tem, talvez,
uma predisposição de um julgamento negativo para que venha desses homens que estão no futebol brasileiro. Eles pagam por isso. Deixa eu ouvir, essa é a minha opinião. Queria ouvir o Renatinho, que fez o gol hoje, é um jogador de São Paulo, uma promessa do futebol brasileiro. Estou torcendo muito pelo Renatinho. Quando surge um jogador novo desse tipo, eu curto muito, torço, sabe, vibro com ele, vibrei com o gol. Queria saber a sua opinião. Você é favorável ou contra a ideia de pênalti, 3 pontos? Eu acho que sou favorável, sim, porque o torcedor vai no campo e quer ver os gols, né? E se a partida termina empatado, então nada mais justo do que cobrar os pênaltis, né? Já que a equipe que perde nos pênaltis ainda fica com um ponto, né? Como se o jogo tivesse empatado. Então eu acho que é bom os pênaltis e para mim eu gosto. Gosta da ideia. Então acha uma coisa nova para o futebol. Realmente estão mudando, procurando dar um incentivo a mais, né? Principalmente na vitória, que a equipe consegue os 3 pontos. Então o pênalti, a equipe que ganha fica com 2, então o que perde nos pênaltis ainda consegue 1 ponto. Eu acho isso muito bom. Tá certo. Então, Renatinho concorda. Deixa eu ver o Marcelo, que é o zagueiro que acabou perdendo hoje, não nos pênaltis, mas perdeu no jogo normal, que é outra grande promessa. É um garotinho, você tem 21 anos, Marcelo? 21. 21 anos, também aqui de São Paulo, dos times inferiores do Corinthians. E é a nova safra de craques do futebol brasileiro. O Marcelo é zagueiro central do Coringão, um jogador técnico, muito bom, está aparecendo bem, a torcida está gostando, eu estou gostando também, torcendo muito pelo Marcelo. A opinião sua lá do Corinthians, o que você transmite? O Corinthians topa a parada, gosta da ideia, vocês jogadores, não? Essa ideia que foi colocada, né, foi muito em cima. Nós mesmo nem sabíamos, né? O próprio Carlos Alberto falou que você ficou sabendo no jogo do Bahia e América. Então acho que é válido porque é uma coisa nova. E para mudar um pouco o futebol brasileiro, que está um pouco assim desmotivado, mas acho que por ser uma coisa nova é válida. Portanto, o time do Corinthians também está mais ou menos de acordo, representado aqui pelo garotão Marcelo, da Jovem Guarda do Coringão, e o Renatinho. A ideia que a gente tem em São Paulo é essa, Paulista, amigos da Manchete. Uma coisa é favorável à ideia. Não gostamos da forma como foi imposta, como você disse. Precisamos de uma discussão melhor sobre isso. Mas ela até que não foi mal aceita e eu acho que o público acabou gostando dessa mudança do Campeonato Brasileiro. Paulo? Osmar, eu coloquei essa fórmula, né, dizendo assim que foi imposta. Não, isso foi verdade. Afinal de contas, acabamos de ver aí o término de um trabalho se reformulando na sociedade brasileira através de uma constituinte, né, acabando com as imposições, acabando com tudo aquilo que pressionava, e de repente vem o futebol, que é a coisa mais popular nossa, com pressões, realmente não me agradou. Mas deixa eu ouvir agora a palavra, que é a opinião do Márcio Guedes. Márcio. Olha, eu concordo com quase tudo que o Osmar Santos colocou. Aqui no Rio de Janeiro também, várias pesquisas já feitas, principalmente por emissoras de rádio, o público tem apoiado assim numa média de 70% a 80%. Acho que foi a melhor ideia que o Nabi Abichedi teve em toda a sua tumultuadíssima passagem pela CBF. Agora, é evidente, e isso também é uma unanimidade, que a maneira que o Nabi escolheu para fazer isso foi equivocada, teve um embasamento político, ele vem sofrendo uma pressão muito grande dos clubes, de repente quis impor a sua autoridade, mas deu uma de Otávio Pinto Guimarães, né? Fez de qualquer maneira, na chamada calada da noite, no vestiário lá da Bahia, os jogadores nem sabiam que poderiam acontecer os pênaltis, quer dizer, os técnicos não tiveram tempo até de armar uma estratégia, quer dizer, foi uma coisa feita de uma forma terrível. Agora, a ideia em si eu acho muito boa. Concordo inteiramente com o Osmar em que o nosso futebol, o futebol no mundo inteiro é muito conservador, muito preso a regulamentos já ultrapassados. A gente precisava, não só nessa questão aí, mas inclusive na própria regra do futebol, mexer em muita coisinha, porque não é possível que só o futebol tenha o privilégio de ser uma coisa estática, absoluta e total. Tanto que outros esportes começam a ganhar espaço e o futebol não. Quer dizer, é uma coisa que tem que ser vista com muita calma. E outra coisa, hein? Na Europa, todas as experiências que já foram realizadas, elas foram feitas, inclusive na Itália e na Inglaterra também, com campeonato, com a contagem direta de pontos. Aqui a gente tem um regulamento maluco, que o primeiro turno os clubes jogam entre si, no segundo é um grupo contra o outro. Eu já não gosto desse regulamento de pênaltis fazendo um grupo contra o outro. Pode dar margem a mutretas, pode dar margem a uma contagem de pontos que favoreça A, B ou C. Eu acho que isso tinha que ser feito num regulamento simples e direto, com todos jogando contra todos. A partir do momento em que você tem jogadas de dentro do grupo, fora do grupo, aí já tumultua. Aí pode causar problema. Agora, a base da ideia é excelente para que valorize o time que fizer a vitória nos 90 minutos e não prejudica o perdedor, quer dizer, o time que empatou, porque o pontozinho dele, né, continua. Então, a minha ideia, basicamente, é essa. Alberto Léo, você?
Gostei da ideia. Não gostei da fórmula, evidente. O amigo de casa pode imaginar o seguinte: às 7h15 da noite de sexta-feira começou o Campeonato Nacional com o jogo Vitória e América em Salvador. Às 10h15, depois do jogo acabado, já quase terminando o primeiro tempo do segundo jogo, saiu o regulamento da CBF. Foi enviado um telex para Fonte Nova, o presidente da Federação Baiana passou o telex para o juiz do jogo. Olha, se empatar tem pênalti, é a nova determinação da CBF. Realmente a maneira como a coisa foi colocada foi a pior possível. A ideia me agrada. Várias tentativas já foram feitas de buscar um futebol mais ofensivo dos times mais à frente. Havia antigamente uma diferença de tantos gols, o time ganhava mais um ponto, menos um ponto. O 0-0, por exemplo, ninguém ganhava ponto. Ninguém ganhava ponto, mais de 2 eram 3 pontos, 2 pontos. Basicamente pode ser uma tentativa que eu acho válida. Não como ela foi colocada, uma imposição da CBF, ser uma consulta aos clubes, ser uma conversa mais tranquila em cima do assunto. Bom, me perdoe o Osmar, o Renatinho, o Marcelo, o Márcio Guedes, o Roberto, eu sou frontalmente contra essa ideia. Eu vou explicar por quê. Não quero ser, entendeu, aqui, melhor do que ninguém, apenas eu tenho a minha ideia própria. E se amanhã me convencer do contrário, eu estaria aqui nesse programa dizendo assim, olha, errei, o meu pensamento foi errado e me penitencio perante a todo mundo. Mas, no momento, para mim, a ideia é errada. Por quê? Em primeiro lugar, sei lá, de repente nós vamos ter aí jogadores queimados. Já pensaram na hipótese, Renatinho? Você está aparecendo aí, Marcelo, na hora de cobrar o 5º pênalti, você chuta para fora e a galera do Corinthians pode sacrificar a tua cabeça se for um jogo decisivo para uma classificação do São Paulo, hein, Marcelo? Do Corinthians, já pensou? É um negócio que tem que ficar muito pensado. De repente, nós poderemos ter jogadores queimados com essa decisão. Segundo aspecto, a FIFA, toda vez que faz uma mudança, a International Board, que é uma coisa separada da FIFA, é o que determina as leis do jogo, elas são feitas, a FIFA já tentou várias fórmulas de tentar dinamizar o futebol, de buscar coisas novas para motivar mais o torcedor, o jogador em busca do gol, sempre há experiência. Recentemente, o torneio de Toulon foi experimentado aí a cobrança de lateral com o pé, não deu certo, 3 jogadores em formação de barreira também não deu certo, enfim, outras coisas que a FIFA tentou fazer, mas sempre em torneios de experiência, torneios de segunda, de terceira divisão, de juniores, enfim, ela nunca toma uma determinação da noite para o dia sem fazer experiência, sem fazer consultas a seus afiliados. Então, é mais um aspecto. Outra coisa que o Márcio colocou, e as mutretas, da forma como o campeonato está sendo colocado. Joga um grupo contra o outro, depois joga, não tem aquele negócio de jogo corrido. De repente, quem sabe, eu não sei, mas um time de um determinado estado que tem um outro time, se ganhar 3 pontos, pode se classificar e, de repente, num empate, pode dar a chance para o outro para tirar o outro. Enfim, pode surgir aí a fórmula da mutreta. Outro aspecto negativo. Já imaginaram, vocês aí, o Renatinho, o Marcelo, jogam em 2 grandes clubes do futebol brasileiro, São Paulo e Corinthians, aliás, fazem parte do chamado Clube dos 13, jogando contra clubes de uma expressão menor, de qualidade técnica inferior. Esses clubes, será que os técnicos agora, já advertidos, sabendo desta nova fórmula de competição, será que não vão usar mais a retranca? De repente eles podem, ao invés de ganhar apenas 1 ponto, ganhar 2 nos pênaltis. Vai ter muito técnico de time inferior, qualitativamente, treinando seus jogadores especificamente para a cobrança de pênaltis. É um aspecto ruim, também negativo. Bom, e para completar o meu raciocínio, o aspecto televisão. Sem a televisão, eu não tenho a menor dúvida que o futebol brasileiro, a essa altura, estaria amargando um fracasso geral, uma falência. A televisão brasileira tem salvado o futebol nos últimos tempos. Não é a televisão a responsável pela ausência do torcedor nos estádios, nada disso. Não aceito esse tipo de colocação. A responsabilidade é da desorganização, da forma como as competições são conduzidas pelos dirigentes, essas fórmulas que aparecem como essa de última hora, sem definição, sem calendário, isso sim está deixando o torcedor irritado. Se o torcedor gosta de ver pênalti, tipo torneio início, decisão, quer ver gols, tudo bem, eu também gosto. Mas com calma, vamos avaliar as consequências de tudo isso que está se colocando nesse novo regulamento da CBF. Então, veja só, vou colocar aqui a TV Globo, por exemplo, no dia de ontem, transmitindo para o Rio de Janeiro o jogo Santos e Palmeiras, estourou a sua programação. O jornal dela, que entra no ar normalmente às 8 horas da noite, entrou às 8h08, porque houve 8 minutos de estouro. O jogo começou um pouquinho atrasado, porque houve problemas dentro do campo, e a decisão por pênalti levou 17 minutos.
O espetáculo para a televisão, de uma forma geral, ela tem uma dinâmica mais ou menos estabelecida em 2 horas. Você vai ao cinema, o filme normalmente demora 2 horas, uma vez ou outro filme vai a 3 horas, um filme especial. Um espetáculo de teatro leva 2 horas. Enfim, mais ou menos é aquilo que a pessoa aguenta assistir, é 2 horas de um bom espetáculo. Mais do que isso fica ruim. Tanto é que o vôlei, já fazendo um trabalho há muito tempo, inclusive liderado pelo NUSMA, está tentando reformular, dar à televisão uma fórmula de comercializar melhor as partidas de vôlei e reduzir o tempo de disputa dos jogos de vôlei, que tem atrapalhado as programações de televisão e, por isso, muitas vezes as televisões têm desistido de transmitir jogos de vôlei, até jogos de alta relevância no aspecto internacional de confrontos. O caso do tênis, por exemplo. O tênis é um esporte que a televisão acabou deixando um pouco de lado, porque o tênis às vezes demora 4, 5 horas, atrapalha a programação que está vendida, você não tem um tempo pré-determinado. E o futebol agora com isso? Já pensou no que pode dar? Vai atrapalhar o próprio marketing do futebol. De repente, as televisões vão estar com dificuldades, porque elas vão estar com as suas programações espremidas, imprensadas, empurradas. E, é claro, na televisão, como um negócio, como qualquer coisa, existem tempo, espaço vendido e precisa que se haja respeito para isso. São, portanto, essas as colocações que eu coloco agora. Pois não, Márcio? Não, Paulo, eu queria só comentar rapidamente o que você falou, inclusive discordando de alguma coisa, né? Nós não colocamos aqui, que é um ponto importante, a maneira ilegal e irregular como foi feito, hein? Porque o Conselho Arbitral dos clubes deveria participar da decisão. Mas isso foi a primeira coisa que nós reclamamos. Não, sim, e acho que o Botafogo e Fluminense, que não bateram os pênaltis, que é outro ponto importante, essa situação vai atrapalhar o campeonato, vai tumultuar o campeonato, porque eles vão continuar não batendo pênaltis. E como é que vai ser feita a pontuação? Quer dizer, vamos cair no tapetão de novo, a mesma confusão. E eu acho que, mesmo concordando com a medida do Nabi, eu acho que Botafogo e Fluminense, e possivelmente Vasco e Flamengo, e o Bangu vai entrar também nisso agora. O Bangu disse que não sabia direito da união dos clubes do Rio. O Bangu também não vai bater pênalti. Quer dizer, como é que vai? É um ponto importante. Agora, sobre o que o Paulo falou... A outra coisa também, a artilharia. O Marcelinho amanhã vai lá, marca ele. Hoje fez um gol legal dentro do tempo regulamentar. Já é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro que está começando aí, já tem um gol. Mas amanhã ele marcando pênalti, quer dizer, esses pênaltis não vão valer. Ou vão valer? As tuas colocações foram interessantes. Agora, 2 delas eu não concordo muito. Por exemplo, a questão que você falou do jogador queimado. Eu acho que o jogador também que aos 44 do segundo tempo perde um gol feito, a torcida cai em cima. E vai ser tão constante o pênalti que vai virar meio rotina o cara perder o pênalti. Então eu não concordo muito com o Paulo. E a parte de TV, eu também não concordo muito, porque eu acho que se houvesse a prorrogação, aí realmente, aí ia ficar demais. Agora, pênalti, você dá um cálculo aí, vamos pôr 1h30 de jogo, né? Mais um intervalo 15... 1h45, marca mais 15 minutos no máximo para os pênaltis, ponto final. Quer dizer, eu acho Olha, que... deu 17 minutos, Finélia 18, 20. E isso porque, primeiro, o pessoal ainda está assim, mas de repente vai começar a surgir na hora de uma decisão. Pênalti... Catimba, o cara vai lá, chuta a marca do carro. O pessoal gosta de ver pênalti, não vai ficar ruim não vai ficar arrastado não, porque há uma dinâmica no pênalti. Agora, é evidente que a prorrogação cairia nisso que você falou. Aí eu acho que cairia. Ficaria, sabe, toda hora a prorrogação, você já imaginou? Aí não dá. Ficaria excessivo, chato, entendeu? É só aí. Mas as tuas colocações, as outras, eu acho que é tal coisa. É uma experiência, como o Osmar falou. Vamos ter calma, vamos estudar, vamos ver que bicho vai dar. Isso aí. Você quer colocar alguma coisa a mais, Osmar, sobre esse aspecto? O Marcelinho aí, o Renatinho? Eu queria, assim, realmente, o que eu acho é o seguinte, Paulo, você tem razão em uma série de coisas. Com muita gente que é contra, tem razão. Eu também acho que, por exemplo, pode dar um desgaste, pênalti demais. Como disse o Márcio Guedes, todo mundo gosta, eu gosto. Tem um lado positivo, no fim do jogo, às vezes há muita tensão, o pênalti até relaxa, vamos curtir, é uma emoção diferente. Mas, de repente, tem muito desgaste. De repente, esse negócio do índice técnico aí pode favorecer o mais baixo índice técnico. O time que é considerado inferior, sabe disso, vai jogar tentando empate de qualquer jeito e jogar com a sorte no pênalti. Pode até ganhar o jogo, ganhar mais pontos em cima disso. Estava me lembrando o Marcelo, né, Marcelo? Você lembra desse detalhe? Pode acontecer isso. Então, essas coisas podem acontecer ao longo dessa ideia. Agora, eu tô com o Guedes, com o Márcio Guedes, com a rapaziada. A ideia, basicamente, me parece boa. Agora, detalhes é que precisavam ser conversados antes, né, com os técnicos, com os jogadores. Quer dizer, fazer uma grande discussão para implantar isso. Mas também tem que concordar o seguinte, se a gente fosse fazer uma discussão, não ia começar o Campeonato Brasileiro. Né? Nessa semana, vai discutir, não começava nesse fim de semana, não tinha jeito para acertar isso.
Osmar? Agora, a imposição é que é ruim, isso ficou ruim mesmo, né? Isso eu não gostei, foi um antidemocrático. Agora, a básica da ideia é boa, vamos discutir ela agora, como é que vai ser ao longo do campeonato. Tem uma coisa também positiva que a gente acabou esquecendo um pouco, é o seguinte: já estamos fartos de perder títulos, decisões, torneios importantes por perda em pênalti. De repente, essa moçada ia bater pênalti toda semana, eu acho que a gente ia começar a ter vantagem nos pênaltis. Eu ia lembrar a última Copa do México, né? Lembra aquele negócio que perdemos lá, o Platini também perdeu, mas perdemos pênaltis incríveis. Isso ajuda, você acha que vai ajudar o jogador, vai treinar mais? Que é um problema, me parece, do jogador brasileiro, que tem perdido muitos pênaltis. Renato, a sua opinião, você que é atacante. Quer dizer, o jogador vai ser obrigado a treinar mais, isso vai ajudar, não? A errar menos? Eu acho que sim, porque você vê que depois que foi implantado esse regulamento, né? Lá no São Paulo nós começamos a treinar já durante a semana, lá em Campos do Jordão também treinamos bastante penalidade. E nessa véspera do jogo contra o Corinthians no sábado, depois do recreativo, nós tivemos uma média de umas 10 cobranças cada um do ataque cobrando pênalti. Então, acredito que deve realmente melhorar o índice do brasileiro para a cobrança de pênalti. Esse é o lado, enfim, o resumo é o seguinte: tem um lado positivo, algumas coisas negativas. Eu gostaria de deixar isso rolar, esse campeonato, por isso que eu acho que o pessoal do Rio, o Vasco, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, não deviam ser tão radicais. Não gosto da ideia, jogo sob protesto, mas deixa rolar para a gente sentir onde tem erro e tenta melhorar. Quem sabe surge daí uma coisa boa, que talvez seja a única boa do pessoal do Nabi. Mas como eu disse, não vamos ter muita reserva, tudo que vem de lá é negativo. Quem sabe isso seja uma coisa que vai ajudar o futebol brasileiro. Então, por essa ideia, eu estou otimista. Acredito que ela possa nos ajudar um pouco. Agora, quando vem desse pessoal, o problema é esse. O que será que tem atrás disso? Será que tem alguma jogada? Será que tem algum problema? Você fica preocupado com isso. Então, isso é um apêndice, isso é um detalhe dentro de um campeonato todo. A gente tem que continuar cuidando, zelando pela estrutura global, né? Pelo calendário, pela definição certinha do organograma de trabalho, técnico, seleção, preparação. Essa coisa é mais importante. Isso é um detalhezinho que pode, de repente, dar certo. E se não der, nós tiramos fora, tá certo? Bom, Osmar, eu acho que tudo bem. Eu apenas coloquei a minha posição, se todo mundo tem o direito aqui de falar. Roberto? Tem um detalhe, Paulo, que o Nabi falou muito também na semana passada e, pelo visto, vai acontecer isso mesmo. O Campeonato Nacional deve ir até fevereiro do ano que vem. A Federação do Rio de Janeiro e a Federação de São Paulo, as duas federações querem começar os campeonatos regionais também em fevereiro. Então nós vamos ter já um choque com férias, com carnaval. Vai dar tempo realmente de acabar o campeonato em fevereiro. Os campeonatos regionais vão começar em fevereiro. Quanto tempo vai ter cada campeonato regional? E a seleção que vai se preparar para a eliminatória? E o Otávio não falou que tinha que terminar em dezembro? Essas coisas que realmente preocupam um pouquinho. O Otávio não deixou por escrito que tinha que terminar em dezembro? 31 de dezembro. Jogaram na lata do lixo já? Você o que o Otávio sai fala, do Maracanã e vai pro Réveillon. Ele vai pra Disney World, passa, não valia mais nada, não é isso? Que brincadeira, né? Só para completar esse aspecto, falou aí que 24 clubes seria impossível se fazer uma competição até dezembro. Peraí, não se esqueçam que final de Copa do Mundo são 24 países disputados em um mês. Se faz um campeonato em 24, lembra que eu defendi aqui há 2 semanas atrás? É um número favorável porque ele é divisível por 2, por 3, por 4, por 6, por 8 e por 12. Tem várias fórmulas e ele sempre na divisão dá um número par. Você poderia começar aí tranquilamente, só para dar uma ideia, hein? 4 grupos de 6 jogando dentro do próprio grupo. Um jogo na sede e outro fora. Quer dizer, uma hipótese. São Paulo jogando contra o Fluminense no Rio, aqui no Maracanã, e o Fluminense São Paulo dentro do Morumbi. Corinthians jogando contra o Flamengo, São Paulo, o outro no Maracanã. Então, você teria aí, na brincadeira, 12 datas. Os clubes ficariam aí durante, tranquilamente, 2 meses e meio com atividade e se filtraria aí, então, uma final, faria-se um campeonato de boa qualidade. Quer dizer, para fazer até dezembro daria. Mas essa história eu não aceito. Eu acho que 24, inclusive, eu defendo a fórmula com 24. Eu sou contra 22, 20, esse negócio aí já passar para 22 vai dar complicação. Bom, Osmar, a tabela é a pedrinha da CBF. É a pedrinha da CBF. Vamos fazer um intervalo, em seguida eu quero voltar para a gente falar um pouco agora mais da bola dentro do campo, né? Vamos saber aí do Marcelinho, do Renato, como é que é essa coisa, como é que começou esse campeonato, o que estão aspirando no campeonato, esse time, essa reformulação do time do São Paulo, essa juventude que também está surgindo no Corinthians, né? Tem o Viola, tá aí o Marcelo, enfim. A gente volta em seguida, fique com a gente. Adeus, meu sabiá. Até um dia. Absolutamente certo! A emoção tomou conta de Bartô, Aldo Jimenez e Davi Marien. Foram 10 etapas de muito suspense e torcida em todo o país. Próxima terça, cada um vai receber mais de 3 milhões de cruzados.
Sem Limite. Aqui, o seu sonho se torna realidade. Próxima terça, depois de Olho por Olho. Agora vamos ouvir o que as pessoas estão achando de Qualimassa. Doutor André. A experiência tem me mostrado que Qualimassa substitui com muitas vantagens a massa feita na obra. Há 5 anos escolhi Qualimassa para revestir a minha casa. De lá para cá, só precisei pintar. Qualimassa? Aqui na loja todo mundo quer. Agora a opinião de quem põe a mão na massa. Qualimassa? Ó, experimentei, gostei e mudei. Eu sou pedreiro há muito tempo e nunca tinha visto uma massa tão fácil de aplicar. E que rende, amor! Qualimassa, massa para toda obra, garantia Cimento Mauá. Realfil. Condutores elétricos para todas as finalidades. Realfil, representante AM Coelho, fone 2240070, Rio de Janeiro. Quem escolhe a melhor é você. Primeiro olhar, primeiro amor, primeira vez. Quem sabe cedo amanhã, quem saberá acreditar no coração e simplesmente conquistar pra sempre o que se quis e nunca mais deixar de ser feliz. Caderneta de poupança. Essa é a primeira conquista da nossa vida. Esta é a Brasilite que você conhece. Caixas d'água e telhas da melhor qualidade. Agora, vamos dar um mergulho para conhecer melhor a Brasilite. Uma empresa sempre em busca de soluções objetivas dentro da nossa realidade. Na habitação, tubos e conexões de PVC Fortilite. No saneamento básico, tubos de fibrocimento. Na higiene pública, o kit sanitário Brasilite. Esse kit quebra um galho. E na irrigação, sistemas e equipamentos, entre eles o pivô central. Um verdadeiro rio suspenso. Brasilite, o melhor existe. Os grandes sucessos de Djavan estão reunidos agora num só LP. Eu quero ver o pôr do sol. Pétala, o melhor de Djavan, em discos e fitas CBS. O Cafona Materiais de Construção. Um show de promoções além da imaginação. Consulte-nos. Temos planos para tornar sua casa mais alegre. O Cafona, Cesário de Melo 3335, Campo Grande. Telefone 394-5666. Próxima quinta, Maquila tira Lindalva do sério. Como é que é o nome? É Mela Cueca, não é Mela Cueca? E quem diria, Patrício Bisso faz Otelo deixar a tesoura de lado. Posso fazer então uma massagem maravilhosa. Eu tenho mãos de fada. Olha aqui. Que tipo de massagem? Cadeira de barbeiro, satisfação garantida ou seus cabelos de volta. Próxima quinta, depois de Olho por Olho. Em qualquer situação, é uma boa revisar seu carro. Se não, sai de baixo. Só uma correção. No intervalo, o Márcio me chamava a atenção. Com 6 clubes numa chave, você teria 10 datas, porque 6 clubes jogaria contra outros 5. Então são 5 num turno e 5 no outro. Reforça a tua tese. Isso aí. Então 10 datas, quer dizer, dá tranquilamente para fazer. Bom, mas o Osmar, o Marcelo, o Renatinho, sabe que eu vou botar a matéria do Rio de Janeiro, vejam como é que ela está controvertida e eu vou ficar com vocês aí em São Paulo para a gente falar muito aí sobre esse Corinthians e São Paulo. Vamos ao vestiário do Maracanã e o Zico fala sobre a estreia do Flamengo. Eu acho que o Flamengo sentiu aí uma falta de conjunto maior, né? Principalmente as ausências do Jorginho, do Bebeto. O Bebeto é um finalizador. Ultimamente tem sempre feito os gols para o Flamengo. O Jorginho pelo lado direito ali é sempre uma opção. E o Flamengo, infelizmente, já está sendo obrigado a improvisar. Mas eu acho que o que me espantou um pouco, vendo o jogo ali do banco, foi o Flamengo, depois de levar um gol, estava uma apatia muito grande, uma falta de garra, de gana. Eu acho que às vezes quando não está dando na técnica, você tem que compensar isso com garra, com vontade,
com marcação, com determinação. E o Flamengo aceitou passivamente a derrota. Você acha que os jogadores devem conversar entre si? Você que é um líder do grupo, conversar também com o treinador, vocês se reunirem? Bom, eu acho, é sempre importante. Eu acho que as coisas sempre foram colocadas dessa maneira. E o Flamengo é uma equipe que tem uma grande torcida e a torcida empurra o time. Quando às vezes tem uma determinação dessa, uma jogada que os jogadores sentem, o torcedor sente que o jogador está ali disputando palmo a palmo. Por exemplo, um lance daquele do Cantarelli que saiu ali no meio, dividindo para lá e para cá, querendo buscar um empate. Então eu acho que isso, a gente precisa ter uma coordenação dessa. No momento em que a coisa tecnicamente às vezes está ruim, você tem que compensar isso com uma garra, com uma vontade, com uma determinação, uma marcação sob pressão. E o Flamengo, pelo menos a parte que eu vi, não estava fazendo isso. Estava tocando bolinha para o lado, sem muita penetração. E o Vasco administrou a vitória até o final. Você pediu para sair ou estava programado a sua saída durante o segundo tempo do jogo? Ou o treinador optou pelo Alcindo durante o momento do jogo? Não, o treinador optou pelo Alcindo. O que nós havíamos combinado é que se eu sentisse algum problema físico, eu estivesse cansado, eu levantaria a mão, porque ele já queria colocar o Alcindo no intervalo. Mas aí houve o problema do Leandro, ele segurou, eu falei para ele, olha, eu estou voltando e tal, se por acaso eu sentir alguma coisa, eu faço um sinal para você trocar. Mas ele achou melhor me tirar antes e tudo bem, eu estou aqui para ajudar o Flamengo, não estou aqui para contestar nada e eu acho que o que o Flamengo foi é perder uma liderança dentro do campo e perdeu sua válvula de escape ali. E eu acho que com isso o Vasco também cresceu, porque a partir do momento que sai um jogador de importância do teu time, o adversário se sente mais forte, veio para cima. E o Vasco veio, fez logo o gol e eu acho que a minha presença ali no campo poderia levantar um pouco a equipe em termos de moral, de grito, de gana, para a gente tentar o empate até o fim, porque perdido de 1, perdido de 10, tudo bem. Pô. O negócio é você correr atrás até o final para tentar um empate ou uma vitória. Não é bem assim, não. Foi conversado no intervalo e que ele iria até um certo tempo e eu estou cuidando da parte dele mesmo, porque ele vem de uma contusão grave, jogou 3 meio-tempos na Europa e, consequentemente, agora nós temos que ir dosando, um meio-tempo mais 15 minutos, até ele estar no estado físico dele. E no intervalo foi conversado isso, porque o Alcindo já ia entrar no intervalo, tivemos o problema do Leandro, e o próprio Zico disse, não, então vamos segurar a segunda substituição para depois poder queimar com ele. Sorato, você está ficando especialista em liquidar com o time do Flamengo? Acho que não, acho que isso é o fruto do trabalho que eu venho fazendo, graças a Deus esse trabalho está dando certo e também tem que contar com a sorte que estou levando contra o Flamengo. Agora espero continuar assim durante toda essa Copa União. Tem um gostinho especial, venceu o Flamengo 5 vezes consecutivas? Acho que sim, acho que todo mundo estava dizendo que foi sorte 4 vezes e o Vasco provou mais uma vez que não é isso, que o Vasco é uma grande equipe e todas as 5 vezes que venceu o Flamengo foi porque mereceu. Eurico Miranda, o Vasco vai ganhar 3 pontos ou 2 pontos? O Vasco disputou 2 pontos. O Vasco é um clube sério, o Vasco é um clube de tradições, o Vasco não iria se beneficiar de uma determinada situação. O Vasco entrou em campo hoje, claramente disputando uma partida em cima do regulamento aprovado no Conselho Arbitral. E o regulamento aprovado no Conselho Arbitral atribui 2 pontos ao vencedor e 1 ponto a cada equipe no caso de empate. O Vasco, então, ganhou 2 pontos. O Vasco ingressa, juntamente com o Botafogo, com o Fluminense e com o Flamengo, com um mandato de garantia na Justiça Desportiva, para que seja efetivamente ratificado a nulidade do artigo 19, que foi baixado pela CBF. Porque um ato, quando ele é ilegal, ele é nulo de pleno direito e, portanto, não produz nenhum efeito. Todas as partidas que foram disputadas, que terminaram empatadas, é 1 ponto para cada um. As partidas que tiveram vencedor, é 2 pontos para o vencedor. Não acho que motiva mais o fato da equipe saber que vai ganhar 3 pontos se vencer o jogo no tempo normal? Em outros países isso está dando certo. Não, eu não entro nem nesse mérito. O que eu não admito é que isso seja empurrado pela goela. O Vasco aprovou um regulamento no Conselho Arbitral. Só o Conselho Arbitral poderia aprovar isso. Talvez até, se essa sugestão fosse levada ao Conselho Arbitral, isso pudesse ter sido aprovado. Mas da forma como foi, ela é ilegal. Agora,
Quando você diz que em alguns lugares está dando certo, o único lugar que eu tomei conhecimento que está sendo praticado é na Inglaterra. E na Argentina já fizeram, não deu certo, voltaram atrás. Agora, isso é um assunto que a gente tinha que discutir no arbitral e depois, então, se por maioria fosse aprovado, nós disputaríamos nessas condições. Agora, empurrado pela goela, ilegalmente, o Vasco não admite. Alguma reunião programada para amanhã? Não. Evidentemente, só o departamento jurídico dos 4 clubes que devem se juntar para, então, ingressarem na Justiça Desportiva. Nesse ponto não há dúvida, o Eurico está certo, a medida foi tomada de uma forma arbitrária. Em relação ao jogo, foi um jogo medíocre e o Vasco ganhou merecidamente porque jogou com muito mais raça e destacou um jogador excelente, muito futuro, que é o zagueiro central Célio, grande atuação. Agora, realmente a entrevista aí do Zico e a entrevista do Candinho, vocês em casa compararam, eu acho que o Candinho não tem nenhum futuro no Flamengo não, hein? Porque depois dessa daí, depois do que o Zico colocou, eu achei uma coisa gravíssima, porque o Zico não queria sair de campo. Eu acho até que o Candinho se precipitou, porque o Zico estava muito bem no jogo, quer dizer, muito bem, foi até exagero, eu estava bem no jogo sobre o aspecto de liderança, de toque de bola, de um ponto de referência num time meio perdido. Então, foi um erro tirar o Zico e o Flamengo caiu. E o Zico acabou de falar que não entendeu nada, que saiu na hora errada, que o time piorou. O Candinho abriu mão de um jogador experiente como ele dentro do campo. Exatamente. E olha, na essência o Zico tem razão agora. Foi uma colocação violenta contra o Candinho. Eu acho que vai ser meio difícil, hein, para o Candinho continuar segurando esse pepino, até porque dentro do Flamengo que tem de gente que está insatisfeita com a comissão técnica e está insatisfeita com a diretoria, com o que está acontecendo no Flamengo. Olha, a Gávea é um barril de pólvora. Paulo. Só não exploda aqui agora. Osmar, e aí em São Paulo? Como é que foi esse Corinthians e São Paulo? Papo com você aí. Ok, Paulo Stein. Aqui nós tivemos no sábado o Palmeiras jogando contra o time do Santos, foi o primeiro clássico regional. O jogo não foi ruim de todo, não foi brilhante e tal, mas foi um jogo que deixou a entender que os times estão tentando reformular também, o Gaúcho surgindo lá como atacante do Palmeiras. O Palmeiras acabou ganhando nos pênaltis, a galera até gostou disso. E o Santos tentando ir com o Sidney, vindo do São Paulo, com uma rapaziazinha de centroavante, enfim, alguns valores novos. E hoje o jogo foi muito bom aqui em São Paulo. Eu gostei do espetáculo. Transmiti lá a partida pela Rádio Record e senti uma vibração da torcida, minha, de todos os companheiros e dos jogadores também, parece que senti isso. O jogo agradou, foi um jogo aberto, porque além dessa reformulação aí, que eu concordo com o pessoal do Vasco que está dizendo, isso o Rio está certinho, o pessoal do Rio está corretíssimo. Quer dizer, é uma coisa ilegal que foi feito. Isso não devia ter sido feito assim. Se for partir por esse plano, discutir que é legal, e se não se concorda, o Vasco tem razão. Uma coisa empurrada dessa regulamentação do Campeonato Brasileiro, e isso não se deve fazer. Isso tinha que ser discutido direitinho para a gente ver se dá certo e colocado de uma forma muito mais democrática. Eu gosto da base, da essência da ideia. A maneira como ela foi colocada, não. Agora, o jogo aqui acabou ganhando uma motivação especial, São Paulo e Corinthians, porque Corinthians campeão, São Paulo perdendo os seus grandes astros, mas vindo com uma garotada nova. Até teve um menino hoje que jogou pelo Flamengo, que vocês devem conhecer, que é o Flávio. Depois do jogo brinquei com ele, falei, tá vendo a fria que você deixou lá? Saiu bem no momento certo, o Flamengo voltou a perder. E ele disse que, não acreditava que o Flamengo tinha perdido outra vez do Vasco, embora ele fosse vascaíno. Entrou bem no jogo, o Flávio. O garotinho que foi com 5 hoje, ele jogou, né, no meio de campo. Mas o São Paulo veio com uma reformulação, que é o seguinte, não veio com lateral esquerdo. Silinho mexeu, jogou com 3 zagueiros. Parece que deu certo, né, Renatinho? Vocês gostaram do esquema, se deram bem, que é outra mudança que pode provocar muita polêmica, agora provocada dentro de campo. Uma coisa que me parece saudável para ser analisada com carinho, essa coisa que o Silinho fez hoje. Como é que você se sentiu dentro de campo, Renato? No começo foi um pouco difícil, né, para a gente assimilar essa nova tática do seu Silinho, né? Mas eu creio que está dando certo, né? Nos treinamentos a nossa equipe já está melhorando e jogando sem lateral esquerdo a gente corre risco atrás, né? Mas a nossa equipe já está preparada, sabemos dos riscos que vamos correr, mas na frente ganhamos mais um jogador ofensivo e isso é bom, porque a gente procura o gol a todo instante, né? E o gol pode sair a qualquer momento. É verdade, a todo momento o São Paulo apresentava perigo, então o time ficou assim, um buraquinho ali na defesa, o Corinthians não soube aproveitar bem, mas tinha a brecha, não tinha lateral esquerdo, alguém cobria por ali, era o Bernardo, o Edivaldo voltava para ajudar o ponto esquerda, né? Alguém cobra ali, você um pouquinho às vezes, hein? Mas o Edivaldo fica com a função ali de voltar mais, né? E desgasta bastante, né? O jogador, principalmente ele que é um dos melhores da condição física, né? Então, ali o Bernardo também fica mais na cobertura, mas a gente fica ainda com brechas lá atrás, né? E o Corinthians explorou isso várias vezes, tivemos perigo de sofrer o gol, mas a equipe, no geral, acho que foi bem essa nova tática aí, eu acho que vai dar certo com a sequência de jogos,
a equipe pode assimilar melhor. É verdade. Então, o que ficou é o seguinte, o Corinthians teve grande chance, perdeu, o São Paulo ia com um perigo, então o jogo ficou mais bonito, ficou mais ofensivo. Então, foi uma reformulação. Vamos analisar com carinho esse trabalho do Cilinho, é mais uma novidade, não veio com o lateral esquerdo, e vamos ver o que o São Paulo apresenta. O primeiro, o resultado foi positivo, o São Paulo ganhou o jogo. Marcelo, você que estava lá atrás, zagueiro do Coringão, o Corinthians não soube explorar ali esse buraquinho do São Paulo, ou você acha que o São Paulo armou bem, a tática do Cilinho pode ser boa? Não, acho que a tática depende só do tempo, né, de decorrência de jogos, para que o São Paulo entrose bem. Mas acho que o Corinthians aproveitou bem, né, esse lado do campo e criou, acho que... Um pouquinho de azar só, né? Criou bem mais chance que o São Paulo. O São Paulo criou também no segundo tempo. E no último minuto, acho que tem que ter atenção aos 90 minutos, uma falha nossa, aconteceu o gol do São Paulo. Lembrando que o gol do São Paulo foi aos 45 do segundo tempo. O que ficou da ideia do São Paulo é o seguinte, né, Renatinho? A qualquer momento pode surgir um lance rápido nesse esquema, quer dizer, vão 4, 5 jogadores e formam um bloco ofensivo a todo instante, é isso? Realmente, a gente fica com bastante gente na frente, né? A qualquer momento pode surgir uma jogada de ataque, uma jogada perigosa, e foi o que aconteceu hoje no fim do jogo, numa tabela que eu fiz com o Edivaldo, né? Já praticamente o jogo terminando, e fui feliz no lance e consegui fazer o gol. Pois é, o São Paulo, realmente aqui a rapaziada é muito nova, você está vendo o Marcelo, o zagueiro central do Corinthians com 21 anos, além de você o Aguinaldo estreou hoje, né, um garoto também novo na ponta direita. O São Paulo está trazendo gente nova como o Flávio, que está chegando esse um pouquinho mais experiente, mas veio o Paulo César, gostei demais desse garoto. Paulo está amigos da TV Manchete, Márcio Guedes, Alberto Léo, um menino tem 17 anos, vai completar 18 agora, e veio lá de São Luís do Maranhão, e entrou no time pela primeira vez, me parece um bom jogador. Renatinho, fala um pouquinho dele, Paulo César. Dá pra gente ter esperança que vai ser um craque como você, não? Eu acho que sim, porque você vê que jogamos junto no Aspirante, né, várias partidas, um jogador de uma habilidade que não dá nem pra falar, né, porque é muito bom mesmo, toque de bola perfeito. E pela primeira oportunidade que ele teve na equipe principal de sair jogando, eu acho que ele saiu até muito bem, já que jogar a primeira vez é sempre difícil. É verdade. Então tá o time reformulado aqui do São Paulo, do Corinthians. O jogo agradou, o Renatinho tá feliz aqui, cortou um cabelinho aqui meio punk. Embora você já não é mais dos novinhos lá do time não, né, Renatinho? Um cabelinho new look aí que tá engraçadinho, né? Mas tá bom. Então o espetáculo aqui foi bonito, viu, Paulo Esther, amigos da Manchete? Gostei do jogo, apesar de um golzinho só, eu achei um jogo ofensivo, vibrante e muito bonito. Bom, então aí está, portanto, a análise do Osmar sobre o que aconteceu em São Paulo. Vamos ao intervalo, em seguida a gente volta na sequência do Toque de Bola. Fique com a gente. Quatro irmãos, 4 destinos diferentes na grande cidade. Você não está querendo me trocar por essa moça, não? Ou está? Máximo, o caminho mais curto para ganhar dinheiro. Caio, na paixão pela natureza, um envolvimento imprevisível. Júlio, a angústia de um menino que tem o futuro marcado. Justo, a fatalidade o colocou diante do carrasco do pai. Eu quero que você saia do meu caminho. Olho por Olho, nesta segunda, 9h30 da noite. Real Fuel. Condutores elétricos para todas as finalidades. Real Fuel, representante AM Coelho, fone 2240070, Rio de Janeiro. Quem escolhe a melhor é você. O American Express Card tem uma palavra que o diferencia de todos os cartões. Associado. E ser um associado tem seus privilégios. Filha, é o seu próprio cartão, por uma necessidade. Papai. Paris hoje? Ok. Pegue uma proposta nos melhores lugares que você frequenta. Em Manchete desta semana, a guerra da droga. Manchete penetra nos porões do cartel de Medellín e revela o poder e a riqueza dos traficantes colombianos. Quem foi Jesus? Um filme polêmico reabre o mistério da vida de Cristo.
AIDS e câncer, os novos caminhos da cura. Tragédia em Lisboa, a cobertura completa do incêndio que abalou Portugal. Em manchete, nas bancas. Não sofra tanto para entrar em casa. Só os portões automáticos Universal proporcionam o máximo em conforto e segurança, com garantia de 12 meses. Portões automáticos Universal, Rua Humboldt 192, Bom Sucesso. Aí eu pensei, o pessoal da Bru tá louco mexendo no placar. Mas foi uma grande jogada. Sua revista de futebol agora é Placar Mais. Olha aqui, ela tá muito maior, muito mais colorida. Fotos em